mas se tudo estiver aqui com as engrenagens a trabalhar, já devemos estar ao vivo. E antes de passarmos a qualquer conversa, vamos passar aqui aquilo que já é habitual, costumeiro, repetido e às vezes já se torna amassador, que é o genérico. Admira Livre Podcast. Boa noite, Bruno Candeias. Boa noite. Boa noite, Fernando Almeida. Boa noite. E depois, se calhar, é melhor apresentar os meus convidados. Começo pelo Fernando. O Fernando Almeida é professor de Geografia e tem também a obra publicada sobre a origem da língua portuguesa. Será, com certeza, assunto para outro dia. É interessante. Estou disponível. E esse terá que ser um podcast dedicado, não é? O Bruno é, à minha semelhança, um trabalhador da indústria aqui em Sines. Ele também é um ativista. Penso que as causas ambientais e dos direitos do trabalho são duas causas pelas quais tu também és apaixonado. Também já te candidataste a cargos políticos, embora isso não tenha hoje grande relevo. Mas temos essas semelhanças. Eu também partilho as mesmas características. Quero cumprimentar já a Maria Zacarias, que nos cumprimentou, e a Ana. Bom, o tema hoje é um tema quente. Eu já tive a oportunidade de participar num programa também, num painel com 3 pessoas, para falarmos disto, e eu na altura disse uma coisa que foi: ainda tive esperança que quando chegasse a este programa já pudéssemos estar a falar da guerra no passado. Podem não ter sido estas palavras, mas sei que expressei esta ideia. E volto a expressá-la hoje aqui novamente. A verdade é que a guerra nunca beneficia ninguém. Mas o exercício que nós vamos tentar fazer aqui hoje é um exercício de análise, não tanto da geoestratégia, embora poderemos também abordar isso, mas nós não somos os especialistas e, enfim, os especialistas andam aí nas televisões, pululam nas televisões. Vamos tentar refletir um pouco também sobre os efeitos que isto está a ter na nossa sociedade, tomando como exemplo a sociedade portuguesa, mas claro, estamos inseridos numa federação, não nos podemos esquecer, estamos inseridos na União Europeia. Costumamos apelidar-nos a nós mesmos de pessoas do mundo livre, mas o objetivo hoje, percebendo que nas redes sociais e nos cafés este assunto está a levar à formação, diria eu, são palavras minhas, de trincheiras, de 2 trincheiras bem distintas, que estão cada vez mais fundas. A nossa conversa hoje, na nossa conversa, vamos tentar vir para a terra de ninguém, que é aquela terra entre as trincheiras opostas, e conversar e tentar conversar francamente e imparcialmente sobre este assunto, correndo o risco, claro, de nos colocarem à força dentro dentro de uma ou de outra trincheira. Quero cumprimentar também a Ruth Valério e a Mária Cabecinha, que já nos cumprimentaram. Como eu acabei de dizer, esta guerra, não há ninguém que esteja indiferente a isto, não é? Isto entra-nos hora a hora, é atualizado, não sei se ao minuto, não sei se à hora, mas será com esta cadência, e ninguém está indiferente. Os movimentos sociais emergem, as manifestações nas redes sociais emergem, a conversa de café é diária, os telejornais não nos fazem esquecer a guerra de forma nenhuma, dão-nos os detalhes, às vezes alguns muito
diria eu, que provocam algum choque nas pessoas, para não dizer pior. Mas afinal de contas, há uma coisa que eu tenho a certeza: isto não é a Primeira Guerra, e vou só reportar aos nossos percursos de vida. Não somos todos da mesma idade, não é? Mas já todos temos idade suficiente para ter vivido, ter testemunhado outras guerras que se passaram no mundo. E com certeza estudámos umas que foram muito famosas e que ficaram muito famosas. Foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que se passaram aqui na Europa, com o qual há quem estabeleça, e nós também podemos fazê-lo, estabelecer paralelos. A minha pergunta que eu lanço, e depois talvez comece aqui por o Bruno, é: afinal, o que é que esta guerra é diferente das outras? Antes de mais, agradecer o convite para participar aqui neste podcast. Ora, essa. Não podia deixar de o agradecer. Portanto, nós estamos, de facto, em guerra. É um facto. Guerra essa que tem que ser sempre condenável. Portanto, o regime de Putin invade um país soberano e que tem o direito à sua autodeterminação, e tudo isso deve ser condenável, sem tibiezas, e acho claro, que é um ponto fulcral. Não podia deixar nesta primeira intervenção também dar a minha solidariedade total, quer com o povo ucraniano, quer com todo o povo russo que se manifesta hoje também contra esta guerra, e a solidariedade internacionalista que também tem conduzido também a manifestações várias contra a guerra. Depois haveremos de falar melhor sobre as razões, etc. Mas de facto esta guerra tem algo que é novo, na minha opinião. E o que é novo é que, pelo menos na minha curta existência, creio ser a primeira guerra que é vista ao vivo pelos órgãos de comunicação social do lado do invadido. E, portanto, essa situação, ao contrário de outras guerras que nós conhecemos até no século XXI, podia falar da Síria, podia falar do caso, por exemplo, do Afeganistão, do Iraque. Foram 20 anos agora muito recentes. Países agredidos, e que o Ocidente viu a guerra e a mediatização da guerra do lado do invasor. E, portanto, acho que esta era um bom modo também, e do que me parece, respondendo à pergunta do João, de facto é uma guerra com uma circunstância nova, que é observá-la do ponto de vista do invadido, mais do que do invasor. E isso também pode determinar depois tudo aquilo que é a solidariedade que se gera e que se tem gerado, ou até a própria percepção das pessoas e do senso comum, digamos assim, daquilo que é a capacidade que os países têm que ter para acolher refugiados, independentemente do seu povo, do seu país de origem, independentemente da sua religião, independentemente da cor da sua pele. E, portanto, todas estas características advêm deste sintoma, que é ver a guerra do lado do invadido. Fernando. Olha, eu posso começar logo por discordar de uma coisa que tu disseste. É que tu disseste uma coisa que costumamos dizer, é que com as guerras ninguém ganha, mas não é verdade. Com as guerras há sempre alguém a ganhar, porque senão não havia guerras. Há guerras, há gente a ganhar com as guerras. Depois, mais para diante, podemos ver quem é que ganha. Partilho a tua opinião em relação à perspectiva do invasor, se termos a câmara atrás do invasor ou atrás do invadido, não é? Nós assim vemos diferente. Quem vai atrás das tropas que invade relata a perspectiva do invasor, sobretudo, e portanto se calhar mostra o ferido do invasor, mas não mostra o ferido do invadido, não é? E portanto dá-nos uma perspectiva diferente. A diferença, das que me lembro, eu já sou velhote, não é? Já vou sendo velhote, já me lembro de umas quantas. É um bocadinho essa, estás a dizer, também naturalmente o facto de ser na Europa, e também de a comunicação social lhe ter dado uma cobertura diferente. Houve guerras que a comunicação social, algumas quis silenciar, algumas silenciou. Algumas silenciou completamente. Não é? A invasão do Panamá foi absolutamente silenciada. Nós, quando foi a invasão do Panamá, foi-nos dito, no dia, que tinha sido assim umas brigadas especiais de uns marinhos, nos helicópteros maravilhosos, que tinham ido lá buscar o Noriega, que era traficante de droga, perigosíssimo, não é? Claro. Pela descrição feita,
obviamente que era uma tontice, e que o tinha levado, e pronto, e acabou. Eu só meses depois é que soube que tinha havido bombardeamentos massivos sobre os bairros populares do Panamá, com milhares de mortos. Não, mas a comunicação social silenciou isto. Não estava nem do lado nem do outro, estava omissa. Claro. Pronto, e esta diferença é muito grande. A comunicação social agora está a sofrer e a fazer-nos sofrer com o invadido. Eu partilho, enquanto português, não é? Nós portugueses somos um país pequeno, sempre no risco de ser invadidos. Nós estamos solidários com os invadidos, não é? Agora, e portanto nós partilhamos todos isso. Mas há esta primeira diferença. E depois há naturalmente a luta dos impérios. Eu acho que isto não é uma guerra, também é outra coisa que se diz, que isto é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não é. Isto é uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Não é? Que decorre na Ucrânia e tem como alguns atores ucranianos. Mas a guerra não é dos ucranianos. Os ucranianos são uma peça neste jogo de xadrez. Sim. Coitados, tiveram um azar de estar no sítio errado. Não é? Mas o que está em conflito aqui são os Estados Unidos e a Rússia. São os dois impérios que já vêm do tempo do soviético, não é? Mas que se mantêm, e esta correlação de forças entre os dois impérios é que foi chocar, foi provocar um curto-circuito na Ucrânia. Eu tenho conhecido algumas posições diferentes sobre a guerra. Quando disse que ninguém ganha com a guerra, estava a pensar quem está os povos. Quem está cá em baixo. Os povos perdem. Não é? Os povos perdem. Claro que, mas eu, como disse, eu subscrevo a guerra, claro que alguém ganha, senão não se fazia. Há quem ganhe. Há quem ganhe muito. Há quem ganhe. E esta gente, podemos conversar sobre o assunto. Sim, claro que sim. Esteja a ganhar. Aliás, muito a ideia aqui hoje é até desfazer alguns mitos, porque perante isso que acabaste de dizer, há quem diga assim, não, isto não é nada uma guerra entre os Estados Unidos, ou a NATO e a Rússia. Isto é, o Putin tem aspirações imperialistas e, portanto, como tem aspirações imperialistas, ele disse-o no discurso do dia 22 de fevereiro, que as palavras foram duras, ele referia-se àquele fenómeno que tem acontecido recentemente na Ucrânia, que é o apagar da história recente, portanto, o destruírem os símbolos da herança soviética, e que lhe chamam qualquer coisa como o descomunizar ou descomunistizar, será assim um verbo destes, e em que ele, perante isso, diz assim, muito bem, nós concordamos com a descomunização ou descomunistização, mas vamos fazer isso como deve ser, porque a Ucrânia também foi uma criação dos comunistas. Diz isto desta forma, não é? E isto chocou naturalmente a opinião pública. Quer dizer, quem é agora um presidente de outro país para dizer a um país soberano que esse país não tem o direito de existir? E portanto, este tem sido um argumento âncora, e o outro tem sido, normalmente, como tu disseste, aqui não há, penso que não há volta a dar. É um país que está a invadir o outro. É uma extensão da sua diplomacia à guerra, não é? Está a fazê-lo desta forma. Nós estamos habituados a uma série de guerras que têm outros pretextos, e era mais sobre os pretextos que eu gostava de falar. Porquê é que isto choca tanto? Porquê é que há tanta essa onda, com tantas imagens de guerra que recebemos? E eu vou falar agora de uma guerra de mais baixa intensidade, às vezes intensifica-se, mas de mais baixa intensidade, e que de vez em quando nos faz chegar imagens bastante chocantes, porque envolve crianças ou jovens, muito jovens, a serem presos, a serem maltratados, que é a Palestina. Gaza, não é? Porque é que essas imagens ou os bombardeamentos a Gaza, quer dizer, Gaza é uma região pequeníssima, não é? Não sei agora quantificar a área, mas se olharem para o mapa conseguem perceber que aquilo é uma faixa minúscula e densamente populada, não é? E de vez em quando é varrido por bombas. Ali nunca ninguém questionou, por exemplo, corredores humanitários para sair os civis, para combaterem só os combatentes. Prisão. Sim, é como se fosse uma prisão. Porquê é que isto não causa indignação? Eu gostava que refletíssemos um pouco sobre isto. Não sei, mas se me vocês combinem-se. Não deixando de responder, João, era só mesmo para pegar aqui no que o professor Fernando disse, que tem que ver com isto ser uma guerra também com os Estados Unidos. Eu acho que nós temos que ver também aqui, de forma ainda sintética, portanto, as razões do conflito.
Nós perguntávamos-nos todos, eu próprio, no início, não é? Portanto, qual teria sido a razão objetiva? Há várias razões que têm sido apontadas, desde o controle administrativo do país, naquela lógica, digamos, imperialista de reconstituir o império dos czares pré-soviético, não é? Portanto, que é uma lógica que tinha a sua razoabilidade dentro da perspectiva imperialista. Dentro da perspectiva imperialista, convém realçar. A Rússia, e não podemos escamotear isso, é imperialista neste momento. A Rússia é um império há séculos. A questão é que não é neste momento. A invasão da Ucrânia é só o corolário, digamos assim, daquilo que tem sido a gestão do regime de Putin. Porque nós assistimos em 99 à barbaridade na Chechênia, estás a falar. Temos a questão da Geórgia, da Segunda Guerra da Chechênia. Ou seja, em 20 anos de liderança de Putin, tivemos a Chechênia, tivemos a Geórgia, com a Ossétia do Sul e a Abkházia. Embora a Geórgia tenha contornos um pouco diferentes. Mas isto do ponto de vista da guerra. Da guerra e do modus operandi do regime, digamos assim. Tivemos a própria invasão da Crimeia, que também com outros contornos, como é óbvio. Tivemos o apoio devastador da Rússia, de Putin, ou Bashar al-Assad, na altura, ao governo sírio. Pronto, ainda bem porque eu aí também sou capaz de discordar um pouco contigo. Pronto, enfim, tudo bem. Mas tudo isso bem. nós podemos, pode-se aqui neste programa. E temos aqui, quer dizer, o Putin tem tido todo um trajeto de guerra. Mas isto não se pode resolver de uma forma unilateral. Ou seja, nós temos que ver a geopolítica, digamos assim, de uma outra forma, e não podemos afastar-nos da dicotomia entre a Rússia e a NATO. Porque a NATO tem sido, ao longo dos últimos anos, um braço, e desculpem lá esta expressão, um braço armado dos Estados Unidos que lhe proporciona ganhar zona de influência na Europa e, portanto, no leste da Europa, após o final do Pacto de Varsóvia e o final da União Soviética. E levar a cabo uma doutrina que é muito clara e que facilmente pesquisável na internet, que é a famosa doutrina Monroe, que é afastar as guerras lá para longe das fronteiras deles, lá para os outros. Da guerra na terra dos outros. Portanto, existe, diria eu, que tem existido ao longo dos últimos anos, e principalmente desde o final do Pacto de Varsóvia, na minha opinião, tem existido uma espécie de pensamento único, unipolar. Um mundo unipolar. E esse mundo unipolar está a acabar. Já acabou há uns anos e agora temos isso como evidência, porque temos a Rússia e a China, portanto, a desmontar a unipolaridade que era dominada no pensamento hegemónico pelos Estados Unidos. E acho que isso também tem que ser visto. Nós não podemos ter medo hoje de colocar a NATO em evidência como um fator de estabilização também. Eu não estou a dizer que é a razão principal. Claro, é um conjunto de razões, mas que a NATO tem que ser também uma das razões. E o alargamento da influência dos Estados Unidos no leste da Europa. Porque se nós tivermos medo de colocar isto em cima da mesa, sob pena de nos acontecer aquilo que tem acontecido não só a algumas formações à esquerda, do ponto de vista político, como também a alguns militares, que têm colocado em evidência a questão da NATO e são apelidados de pró-russos. Parece-me que isso é uma simplificação daquilo que devia ser uma discussão livre e aberta. Eu estou de acordo contigo, discordo em alguns pormenores, mas que também não quero entrar por aí. Mas era só para pegar naquilo que o Fernando tinha dito, porque parecia-me de facto importantíssimo. Sim, sem dúvida. E mesmo para finalizar, que era sobre a questão de como é que isto... não precisas de finalizar à pressa, sim. Não, força. Obrigado. Portanto, esta questão de nós sermos, entre aspas, bombardeados todos os dias nos meios de comunicação social com imagens aterradoras de crianças, de milhões de refugiados, acho que agora já vamos à volta de 3 milhões de refugiados, cidades completamente destruídas. Portanto, é o sofrimento de um povo, é a morte e, portanto, isto é devastador. E acho que nós termos isto todos os dias, em direto, nas televisões, é o principal fator da mobilização social e da mobilização. Não obstante o facto de ser um povo reconhecido como europeu e próximo da nossa casa.
Aliás, e isso cria também, do ponto de vista daquilo que pode ser até um pensamento mais primário, digamos assim, nós dizemos, bom, hoje é a Ucrânia que está ali ao lado, amanhã podemos ser nós. Claro. Portanto, é uma questão diferente, porque não vemos a guerra muito longe, vemos a guerra muito perto. E, portanto, tudo isto cria muita solidariedade e, se me permitem, cria aqui uma outra situação, que é a necessidade das pessoas se quererem defender também. Claro. E isto leva a que se gere também uma onda securitária que leva a uma corrida ao armamento, uma percepção de que a única forma de nos defendermos é reabilitarmos a NATO e por aí fora. E por aí fora. Aliás, uma NATO que já estava... tinha a tendência a adormecer na Europa e as pessoas a questionarem o seu uso, para além das ambições americanas, qual seria o uso da NATO. E agora isso, de facto, está a renascer. Fernando, tu também fazes esta leitura. O Bruno conseguiu meter aqui os dois pesos na balança, digamos assim. Isto é um jogo de impérios. Eu acho que, independentemente, quando nós acompanhamos a política externa dos países e dos grandes países ao longo de muitos anos, percebemos que, independentemente dos atores, há um nexo de continuidade na política externa. Nós vemos isso com a França, não é? Tivemos lá os socialistas com o Mitterrand, tivemos o Descant, temos tido, mas a política externa francesa é a mesma. A sua área de influência Norte África, África Ocidental, e tem um conjunto de... acha-se no direito de intervir num conjunto de países que é a sua área de influência. Independentemente do partido ou ideologia, o mesmo acontece nos diversos regimes e países. Quando nós tentamos fulanizar a questão da Rússia no Putin, estamos a cometer um erro do meu ponto de vista. A Rússia fosse dirigida por um czar, fosse a Rússia dos sovietes, fosse a Rússia do Putin, iria reagir da mesma maneira. Aquilo é o império, é um império com séculos, um império velho, atenção, não é um império americano, tem 100 anos, é um império velho, e que não se sujeita a ser enxovalhado, como foi depois no período de transição de regime económico, em que a Rússia de facto esteve muito em baixo, e foi verdadeiramente enxovalhada pelo Ocidente. Foi tratada abaixo de cão. E isto dá sempre mau resultado. Achas que podemos estabelecer aqui um paralelo com aquilo que se passou com o Império Alemão no pós-Primeira Guerra Mundial? Exatamente. É muito fácil. E a ascensão do Hitler? O Hitler surge porque há uma necessidade de restaurar a honra por parte de um país, que era a Alemanha, que foi humilhado na Primeira Guerra Mundial. Que não, sem necessidade. Sem necessidade nenhuma. Foi só para humilhar, para mostrar superioridade dos vencedores. Sim. Sem necessidade. Podia-se ter terminado a guerra, fazer a paz, criar a concórdia. Claro. Podia-se ter feito tudo isso. Não. Houve aquela necessidade de humilhar o inimigo. Claro. E com a Rússia, quando a Rússia entra em decadência, nos anos 80 e depois nos anos 80 90, e depois quebra em 91, exato, finalmente. Por aí, a partir de 91 mais ainda, não houve aquela tendência que seria inteligente de ok, vocês mudam de regime social e político e económico, vamos puxar-vos para a nossa esfera e trazer-nos com tudo o que vocês têm de bom e todo o potencial que têm para o nosso lado. A Europa poderia ter feito isso, agora eu vou ser ruim. Eu sou ruim. Aviso. É porque quem não sabe, eu sou ruim. Não, é porque isto interessaria a Europa, mas nunca interessaria os Estados Unidos. Mesmo aí, vós imaginem, vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginem que se tinha cativado a Rússia e os Estados da Comunidade de Estados Independentes, dentro da ex-União Soviética, para a esfera da Europa Ocidental e que entravam na esfera, por exemplo, da União Europeia. Vocês estão a ver o que era uma potência, a União Europeia, daqui de Portugal até ao extremo da Ásia, até ao Japão quase. Já viram o potencial que isso tinha? Vejam lá se a China e os Estados Unidos alguma vez gostariam de ter essa... Eles têm a necessidade de criar conflito aqui. Eles não podem ter unidade nela, dividir para reinar. Eles não podem imaginar uma Europa associada ou aliada ou próxima da Rússia, porque isso, e mesmo a Rússia, eles acham que é grande demais, que deveria ser partida. Conforme já partiu na União Soviética,
por pressão, e a partição das repúblicas foi imposição do Ocidente, vamos ser claros, não foi vontade deles. Partiram para fragmentaram-na, para fragilizar, e ainda queriam partir mais a Rússia. Mesmo assim, a Rússia é grande demais. Agora, comete-se aqui um erro grave ao continuar a tratar a Rússia como inimigo do Ocidente. Comete-se um erro grave, estratégico. Os americanos são um cachopo muito vigoroso, mas muito inexperiente. Estão a empurrar a Rússia para a China. E isto a prazo. E a China, que é um império, não é com 100 anos, não é com alguns séculos como a Rússia, claro. É um império com milhares de anos, sabe o valor do tempo. E a China não trabalha para ganhar as próximas eleições. Para o presidente ganhar daqui a 4 anos para ser Aliás, reeleito. isso está bem patente naquele discurso histórico que fez o Xi Jinping, que é, tudo bem, cumprimos as metas dos primeiros 100 anos. Claro, é assim. Vamos agora trabalhar para os próximos 100. A China foi uma grande potência durante milhares de anos, decaiu durante algum tempo aqui, pós-Revolução Industrial Europeia e expansionismo europeu. E depois decaiu. Depois foi envolvida na Segunda Guerra Mundial, com a invasão do Japão, os massacres, e por aí fora. Mas está a reconstituir, está-se a colocar no lugar que sempre teve. Quer dizer, nós, ocidentais, é que somos um bocadinho cheios de nós próprios, achamos que nós somos muito bons e que eles são marginais. Mas isso não é verdade. Se nós andarmos 300 anos para trás não era assim, se 3.000 anos para trás não era assim, nunca foi assim. Nós é que estivemos sempre atrás, nunca estivemos à frente. Só houve este tropeção histórico. E, portanto, a China dá valor, sabe lidar com o tempo. Não tem que ser mais forte que os Estados Unidos ou que a Rússia ou que a Europa hoje, nem amanhã, nem daqui a 10 anos. Tem que ter o seu percurso estrategicamente bem definido para chegar a uma situação de predomínio mundial, e vai chegar. E vai chegar, sim. E Tudo indica que com a ajuda que nós estamos a dar, que é empurrar a Rússia, em vez de a trazer para o nosso lado, estamos a empurrá-la para o lado da China, sim. Com ameaças tontas de pôr a NATO. Vocês claro. Não sei se já pegaram no mapa e já viram a distância, que vai da fronteira da Ucrânia até Moscovo, são 400 km. E qualquer míssil em 400 km, em quê? Num bocadinho, sim, claro. Num bocadinho, estava a bombardear Moscovo. Claro. Os russos nunca poderiam aceitar isto. Claro. E, portanto, a humilhação chegou até que o urso chateou-se. Claro. E agora dá estragos graves. E dá claro. uma guerra que é uma coisa horrível. Horrível, e que ninguém deseja. E que ninguém deseja. E todos nós queríamos que acabasse rapidamente. Pronto, e que temos que, como disse o Bruno, não podemos deixar, porque não obstante o facto de estarmos aqui a fazer uma análise também histórica, porque é preciso compreender a narrativa que nos trouxe até aqui. Eu acho isso de extrema importância. Às vezes a falta de compreensão das narrativas que levam aos momentos, ao clímax, não é? É o que às vezes provoca a repetição dos comportamentos nas massas populacionais, não é? Destas euforias, destas coisas. Parece que eu não sei o que está para trás, de repente dizem-me, está ali um fulano muito mau, pá, tem que ser abatido, e então vai tudo atrás a bater o fulano. Sim, mas sim, temos que na mesma, somos obrigados a condenar, porque temos que condenar esta e qualquer tipo de agressão deste género, que hoje em dia, enfim, nem hoje em dia, nem consigo conceber, pelo menos enquanto tempo que tenho de vida, que se possa fazer uma agressão de um Estado soberano a outro, independentemente das razões que possa invocar, a não ser que, obviamente, defesa própria das suas fronteiras. Mas essa é uma leitura que eu poder parecer muito mal a quem nos ouve, e vai parecer, mas eu não concordo. Fernando, sabes porquê? É porque há atitudes que são preventivas ou defensivas. Quer dizer, se tu me vires com uma faca na mão, não vais permitir que eu encoste às tuas costas, mesmo dizendo eu que não te quero fazer mal nenhum. Não claro. É? Porquê? Porque ficas estás de joelhos, não é? Claro. A Rússia aceitar que a Ucrânia passasse entrar para a NATO, e que sabemos nós, garantidamente, que poucos anos depois estariam os mísseis americanos junto à fronteira da Rússia, claro. Era permitir que alguém lhe encostasse uma faca às costas, dizendo-lhe sempre que não lhe queria fazer mal, não é? E deixava de joelhos. E isto é uma coisa que país nenhum que tenha força permite. Mas dá-me um bocado a sensação que a lógica que está a funcionar
por parte de quem apoia, do ponto de vista bélico, vamos excluir aqui a parte do ponto de vista do apoio ao povo, porque acho que o povo e as vítimas, os inocentes, têm que ser sempre, incondicionalmente, sejam de que país forem, como disse o Bruno, apoiados. O apoio que é dado e da forma como está dado e da retórica que está posta em cima da mesa do outro lado do Atlântico, parece que eu posso traduzir nesta frase, que é: eu estou disposto a combater esta guerra até ao último ucraniano. Pois. É um sacrifício que eu, do outro lado do oceano, estou disposto a fazer. Parece que esta é a narrativa, mas é uma narrativa que colhe, que é justificada com atos de heroísmo, com a criação de um herói, de um herói estilo Hollywood, daquele que prefere frases assim, de homem viril, duro em tempo de crise, quer dizer, a gente tira-te daí, não, eu preciso é de munições, não é de boleia. Assim, isto é o tipo de frase, que anos 80, filmes do Rambo. Sim, mas funciona. Funciona, portanto, e isto galvanizou um apoio popular que legitima, no fundo, essa corrida ao belicismo, predispõe as pessoas para... Posso deixar-me só dizer? Claro, cada vez que nós Ocidente, incluindo os europeus, que são uma formiga no meio desta guerra, não tem nada a ver com... Fazem o que os americanos mandaram. Mas, cada vez que nós pegamos umas armas e vamos mandar umas armasitas para os ucranianos, estamos a matar ucranianos, porque nós sabemos qual é o desfecho da guerra. O que nós estamos a conseguir é chatear um bocado mais os russos, à custa de quê? Da morte e da destruição da Ucrânia. Da destruição da Ucrânia. Portanto, inevitavelmente, a desproporção de forças é tal que, se os russos quiserem, esmagam a Ucrânia sempre. Não vale a pena, nós estamos a deitar mais lenha para a fogueira. É só uma questão de sangue. Vê quantos morrem. Morreram mais 1.000 russos. Ei, porreiro. Não é assim, meu Deus. Os russos também são pessoas. E para morrerem mais 1.000 russos, morrem mais não sei quantos 1.000 ucranianos. E nós somos responsáveis por isso. Nós estamos a deitar gasolina na fogueira. Em vez de dizer assim, não, vamos lá acalmar todos, vamos lá resolver isso. Porque vai-se chegar... Faz-me lembrar um bocadinho o que aconteceu na Sérvia. Outro dia, aqui um dos nossos... Na Sérvia, em 99? Sim, na Jugoslávia. Na antiga Jugoslávia, no geral. Um dos nossos militares que comenta na televisão, são as pessoas mais sensatas que eu tenho visto na televisão, são os militares, não os políticos, nem os jornalistas. Acusados já de serem comunistas, putinófilos. São mais objetivos. Do ponto de vista militar, sabem o que estão a falar. Sim, claro. E do ponto de vista até do conhecimento, são mais factuais. Eu dizia assim, quando foi da Jugoslávia, logo no início, quando começou o conflito, fez-se um plano em Lisboa, era o plano Cotileiro. O plano Cotileiro, não é? Sim. Que não foi aceito porque os americanos andaram a picar para não aceitar. Não aceitem que vocês conseguem mais e tal. Os bósnios. E conseguiram. E depois de não sei quantos 1.000 mortos, aplicou-se basicamente o plano Cotileiro. Foi mais ou menos a mesma coisa. Aquilo quase não mudou. Mais quilómetro para a frente e para trás. Mas primeiro arrasaram. Mas foi preciso destruir aquilo tudo. Claro. Não é? E eu acho, em relação a isto, um dia até podemos conversar sobre o assunto. Foi para destruir o modelo social e económico da antiga Jugoslávia, que nem era o centralizado comunista era também o modelo federalista, também. Mas o próprio modelo económico era diferente. Era menos estatizado, mais da autogestão e da cogestão. Portanto, era um modelo muito interessante, do ponto de vista do funcionamento. De uma sociedade muito progressista, uma sociedade que era muito equilibrada. Se me permitem também. Sim, desculpem-me lá. Claro, não, era só para não perder aqui Força. A carruagem desta questão em específico, porque penso que nós facilmente criamos esta dicotomia entre os bons e os maus. Isto é natural que aconteça, as pessoas têm os seus sentimentos próprios sobre a análise da coisa. E esta dicotomia é normalmente, e no caso em específico, entre os ucranianos e os russos, ou os russos e a própria NATO. E eu acho que nós esquecemos aqui dos verdadeiros heróis, na minha opinião. E na minha opinião, os verdadeiros heróis neste momento são o povo ucraniano. E a forma de resistência que tem mostrado ao mundo. Nós temos aquelas imagens quase de autogestão das barricadas de Odessa ou outras, ou de Mariupol também, em determinada altura. Porque, em primeiro lugar, aquela grande narrativa do Putin, em que ia desnazificar a Ucrânia, com portanto, aquela percepção de que
um ataque rápido, tipo o Blitzkrieg, não é? Queria ter o seu efeito, porque o povo ucraniano via o libertador e era, portanto inofensivo e aceitava facilmente a libertação, não é? E a glorificação dos russos como os libertadores não se verificou, aliás, porque ela é uma falácia, e nós também podemos ter aqui depois a oportunidade de fazer aqui uma ligação com os supostos nazis na Ucrânia. Eu não diria que são só supostos, mas... São nazis a valer. Naquele batalhão Azov que está em Mariupol, são nazis a valer. Até porque isso não é segredo. Isso é público. Mas daí a Ucrânia, toda a Ucrânia ser nazi, acho que há uma desproporcionalidade. Que há uma relação... Mas isto era para dizer o quê? Que há formas de autodefesa fora dos meios institucionalizados. Porque nós vemos a defesa nos exércitos nacionais, na NATO, mas esquecemos-nos também daquilo que está a acontecer na realidade. Isto é paradoxal com noções mais pacifistas ou de diplomacia. Mas o povo ucraniano está num processo de autodefesa, de resistência armada. E nós, e eu como militante acérrimo de esquerda, há aqui sinais que se podem ir buscar também lá mais atrás. Não só processos, ainda que componentes diferentes, na Guerra Civil de Espanha, por exemplo, ou aquilo que está a acontecer neste momento no Kurdistão, que é muito esquecido pela imprensa. O Kurdistão luta pela sua autodeterminação e tem resistência armada. Tem resistência armada, mas tem uma resistência armada que luta não só pela autodeterminação, mas por um país diferente, com conceitos ideológicos até associados. E na Ucrânia, face àquilo que seria, portanto, uma escalada de guerra, em que nós teríamos a NATO e a Rússia, e portanto isso era uma escalada que poderia levar até uma guerra com proporções. Mas não estamos ainda, isso ainda não está fora da mesa. Não está fora da mesa, tudo pode acontecer ainda, mas o que é certo é que o povo ucraniano, com a resistência armada, tem feito danos. Tem feito danos. E agora a minha pergunta também é, teria o povo ucraniano feito bem em fugir e entregar o território? Teria o povo ucraniano feito bem se desse de mão beijada determinados territórios? Eu depois gostava também de fazer uma achega, Fernando, se me permites. Não te esqueças também do que vais dizer. Força. E isto era só para dizer o seguinte, que se não fosse a resistência armada do povo ucraniano, o próprio sinal de Putin, ou seja, a forma que o Putin deu a esta invasão, teria sido facilmente, não teria sido facilmente conquistado, ou seja, isto, resumindo, a resistência, ou seja, e a própria possibilidade de existirem acordos diplomáticos no futuro, ou um acordo de paz, que é aquilo que todos nós queremos. Achas que advém da resistência? Penso eu, neste momento, que dá vantagem aos ucranianos. Que quanto maior for a resistência popular na Ucrânia, maior será a possibilidade de um acordo de paz. Bem, eu quanto a isso gostava de dizer o seguinte. Quando tu utilizas a expressão a resistência do povo ucraniano, embora as notícias da guerra e em tempo de guerra, nós sabemos que as máquinas de propaganda e a guerra da informação é uma das ferramentas que está a ser utilizada e fortemente implementada nas duas esferas, portanto, tanto do lado russo como no lado ocidental. Não nos enganemos, 80% ou mais das notícias que vemos, ou artigos de opinião, que seja, relacionados com a guerra, têm um objetivo. E esse objetivo não é meramente informar com independência. Mas aquilo que, feita esta salvaguarda, porque obviamente que não temos a certeza exata do que se passa no terreno, face com a informação que nos chega, mas aquilo que me parece que está lá a acontecer não é a resistência, é a resistência de um exército profissional contra outro exército profissional. Porque a Ucrânia
embora seja visto como o pequenino que se está a defender do gigante, a Ucrânia tem um exército em estado operacional, que tem estado a combater ativamente desde 2014 na frente do Donbass. Tem vários pontos fortificados nessa frente, e os quais têm sido reforçados. Tem havido, da parte da NATO, uma atitude proativa no treino e na organização destas Forças Armadas, que representa, portanto, eu não sei se já disse o número, mas 200 mil homens operacionais, fora as reservas, que agora estão a ser mobilizadas. E eu acho que o fator invasão que possa ter galvanizado, e aí não duvido que tenha galvanizado o povo do agressor, porque nós falamos nos nazis, mas a verdade é que muitos argumentos à esquerda, contra mim falo, dá demasiado ênfase aos nazis. A verdade é que eles têm um peso e foi-lhes dado armamento, foram constituídos batalhões, o Azov é o mais conhecido, mas também existe o Aidar e outros núcleos que dominam as Forças Armadas. Mas também, vamos ser honestos, existem lá forças de esquerda, nomeadamente movimentos anarquistas e movimentos, portanto, de patriotas, no fundo, que se mobilizam contra esta invasão. Mas para já, aquilo que parece que está a fazer mesmo a diferença, aquilo que está a atrasar do ponto de vista militar esta invasão russa, é o exército profissional ucraniano. Apesar das suas desvantagens, nomeadamente no domínio do espaço aéreo, que é uma coisa que o Presidente... Eu queria dar também aqui alguns dados sobre a Ucrânia, porque a grande parte das pessoas, sem querer menosprezar ninguém, começou a ouvir falar da Ucrânia desde que começou a guerra. E antes disso, havia um ucraniano que tinha sido espancado no aeroporto e que, por acaso, eram os partidos de esquerda que clamavam por a justiça desse ucraniano que tinha sido espancado no aeroporto, que na altura ninguém ligava. Falava-se, era no reforço das polícias e por aí fora. Portanto, isto para dizer que a Ucrânia é um país, isto são dados, estas informações que eu vou fazer são consultáveis na internet. É um país que ainda não entrou para a União Europeia e um dos motivos é a sua grande a incidência da corrupção na sua sociedade. É o país mais corrupto da Europa. Eu não sei se as pessoas têm esta percepção, porque isso influenciou a forma como a Ucrânia tem sido governada desde o famoso, dos tumultos do Euromaidan. Portanto, depois há quem argumente que foi um golpe, há quem argumente que era à vontade do povo, mas eu resumo isto, eu quero clarificar isso. É dizendo assim, pergunto aqui ao meu painel, se for eleito é o quê? É legítimo, é democracia? Espera-se por se não for eleito para novas eleições. Claro, para novas eleições. Se não for eleito, mas é colocado lá, então é um golpe. Pois, não tem outro. Quer dizer, isto são definições básicas. E convém também saber como é que a Ucrânia chegou a este estado de militarização, por exemplo. Eu a dada altura já sabia que temos aqui já um comentário da Maria Vitória Almeida. Eu já dou alguma atenção, deixem-me só terminar o raciocínio. A Ucrânia, desde 2014, aliás, no processo de transição do governo de 2014, em que não nos podemos esquecer, as pessoas agora pensam que havia um governo pró-russo que foi deposto e agora há um governo pró-Ocidente, e esse governo pró-Ocidente é pró-democracia e representa os nossos valores. Isto não é verdade. Nada disso. Nada disso, é que é exatamente o oposto. E a Ucrânia já teve um presidente pró-Ocidente, antes do Yanukovych, esse que foi posto à força, que era o Yushchenko. Não sei se pronunciei bem o nome, aquele que foi envenenado, não sei se lembram desse episódio, que depois ficou assim com umas marcas na cara, perdeu as primeiras eleições, mas depois de ter sido envenenado ganhou as eleições, mas depois voltou a perder, porque não correspondeu à expectativa do povo. Bom, depois relativamente àquilo que se passou no Maidan, também há muito conflito na sociedade e muita discussão sobre isto, não é? Porque é legítimo, não é legítimo, era à vontade do povo, não era à vontade do povo, estavam lá nazis, não estavam lá nazis, de que forma quem é que morreram pessoas, foi o governo que as matou, eram infiltrados, como é que se passava? Eu não sei, não estava lá, é uma grande confusão, nazis parece que sim, porque as imagens até evidenciam. Só que há aqui um pormenor que eu vou introduzir aqui nesta conversa, que me parece de veras importante e que também é comprovável na net,
que é uma conversa que se passou telefónica, e eu não sei quem é que a interceptou, ela foi interceptada, foi publicado o seu áudio na íntegra, que é acessível, está em várias plataformas, e está também transcrita numa notícia da BBC de 2014. E, portanto, eu preocupo-me em pesquisar fontes ocidentais, só para não acusarem de buscar coisas que são pró-russo. E nessa conversa, depois se vocês tiverem a oportunidade de ver, eu penso que será interessante, que é a secretária de Estado dos Assuntos Externos, subsecretária de Estado dos Assuntos Externos, Victoria Nolan, conversa ao telefone com o embaixador, não me lembro do nome dele, Piat, qualquer coisa, Piat ou Payet, com o embaixador americano na Ucrânia, onde eles estão a falar abertamente de quem é que vai ser o próximo presidente quando o Yanukovych for deposto. Em que ela diz assim, não, referindo-se àquele que agora até é presidente da Câmara de Kiev, referindo-se assim, esse não o quer no governo. O Yats, que foi aquele que foi a seguir, tem experiência económica, eu prefiro esse. Mas convém que ele fale com os outros. Falando do atual presidente da Câmara da Ucrânia, e falando de um líder de um grupo neonazi. Convém que eles se reúnam periodicamente. E às tantas ela profere estas palavras. Fuck the EU. Se lixa a União Europeia, né? Para não utilizar o outro vocábulo. E no fim remata dizendo assim, já conversei o Ben Ki-moon, que era na altura secretário das Nações Unidas, salvo erro, a vir cá, e isso é ótimo, o reconhecimento das Nações Unidas, que se lixa a União Europeia, porque o reconhecimento das Nações Unidas vai conseguir colar isto. Glue this thing, foi o termo, a expressão que ela utilizou. E portanto, isto que eu estou a dizer é factual, é comprovável. Eu, pelo simples não, até fiz download do áudio, não fosse ele desaparecer, e saquei a transcrição que está na notícia da BBC. E portanto isto evidencia o quê? Desculpem ter-me demorado um pouco nesta descrição, mas isto evidencia o quê? Uma clara intervenção, neste caso da política externa americana, nos assuntos internos de outro país. Eu, quanto a mim, também vejo isto como não é uma invasão do ponto de vista como os russos agora fizeram. Os russos acho que cometeram um erro estratégico em ter feito uma invasão em larga escala. Vão provocar, ninguém vai gostar, ninguém gosta disto. É impossível conseguir-se apoiar uma tão descarada. Mas eles não precisam que nós gostemos. Agressão. Exatamente. Há um erro de análise que nós achamos que somos tão importantes que eles precisam que nós gostemos deles. Eles não precisam que nós gostemos. Do ponto de vista, é uma coisa bruta, quer dizer. Ao passo que essa intervenção levada a cabo por políticas ocidentais, porque eu referi a este episódio, mas não foi só os Estados Unidos que estiveram envolvidos nesta questão. Houve personalidades europeias também. Isto, ainda bem que hoje em dia estas coisas são... Há mais transparência. Da Lituânia por instruções de outros serviços secretos, não é? Nós sabemos disso. E o que é que isto originou? Isto originou uma grande mortandade e uma guerra civil na Ucrânia. Nada disto é história, nada disto é teoria da conspiração. Sim. Isto foi a sequência dos factos que levou a que houvessem, também dou de barato, e não tenho como confirmar o contrário, que houvesse camadas da população ucraniana que não aceitasse o novo governo perante a deposição do governo. Tinha sido eleito com maioria. Tinha sido eleito, e afinal de contas, se nós defendemos a democracia, nunca podemos apoiar este tipo de ações. E acredito que, sim, a Rússia ativamente tenha encorajado, organizado militantes pró-russos, os ditos separatistas, nas repúblicas de Lugansk e de Donetsk, a pegarem nas armas e contra este governo. Vou-vos lembrar também o massacre que ocorreu logo depois disso. Aliás, antes ainda do barulho com as repúblicas separatistas. Foi o massacre de Odessa, onde forças, camadas da população pró-russas se refugiaram num edifício. Eu já não me lembro quem é que pertencia ao edifício, mas era assim um edifício grande, imponente, e até eles barricaram-se
e forças declaradamente neonazis cercaram-nos lá dentro, pegaram fogo ao edifício e aqueles que iam saltando porque já não aguentavam as chamas e o calor, eles matavam-nos cá em baixo. E essas cenas são hoje acessíveis na internet, bastante chocantes, mas essas, quer dizer, não há tanto interesse em alimentarem-nos, apesar de elas serem pesadas. Ora, e onde é que eu quero chegar com isto? A lado nenhum. A lado nenhum. Gostei. Eu quero simplesmente dar aqui uma perspectiva de como é que tem funcionado a Ucrânia nos últimos 8 anos, desde o Euromaidan. Eu penso que há um documentário agora que fala muito, que está no Netflix, que fala um pouco, pelo menos aborda um bocado a questão dos infiltrados neonazis na manifestação e da destabilização da mesma, para provocar a violência. E depois existe outro documentário que eu penso um pouco mais completo do que esse, que foi feito, que se chama Ucrânia em Chamas, é a tradução para português, e da autoria do Oliver Stone. Penso que também será interessante. Porquê é que eu estou a dar estas referências? Porque quem nos está a ouvir e possa até, este gajo está para aqui dizer as neiras, facilmente pode ir pesquisar e descobrir e veja por si. Portanto, nós reitero que não estamos aqui a tentar convencer ninguém de nada. Olha, mas eu não sei se queres força. Queria só fazer este então enquadramento. deixa-me só, por causa do nosso mito da democracia e da liberdade, não é? Tu começaste a falar disso, nós somos como é que eles dizem? Somos a liberdade somos nós, né? O mundo livre e tal. Mas eu lembro que deixa-me lá ver sem demorar muito, há uma fase inicial de conflito entre os povos que durou provavelmente milhões de anos, em que um povo, para se apropriar dos bens do outro, nomeadamente das terras, dos recursos de caça ou da agricultura, matava-os ou corria com eles e ficava com a terra. A partir de certa altura isto não serviu. Passou a ser uma ocupação, uma agressão em que se ficava com as terras e com as pessoas, e se punha as pessoas a trabalhar para os conquistadores, não é? Aí criaram-se os impérios. Mas os impérios, a partir de certa altura, começaram a ser muito problemáticos, particularmente no mundo colonial do século XX, que nós sabemos, e há imensos problemas. Tanto entre os colonizados como mesmo nas massas da população dos colonizadores. E então o domínio continua a existir, mas criou formas muito mais subtis que nos escapam. Nós quase nem percebemos que elas existem. É o controle da comunicação, o controle da informação. Nós agora vemos como nos censuraram sites que não dizem... Eu ia falar disso. Isso é aceitável. Em tempo de, mesmo em tempo de guerra. Deixa-me só completar a ideia que mesmo em tempo de guerra, nós não estamos em guerra. Sim, completo. O que é que acontece? O que acontece, para quem esteja um bocadinho atento no mundo e vai acompanhando a coisa do mundo, esta coisa que corre pelo mundo, percebe que é assim: quando os interesses do Ocidente se conseguem assegurar com eleições, a democracia é uma coisa sagrada. A liberdade, a democracia é sagrada. Quando não conseguem, opta-se por outras formas de controlar esses países e esses povos. Veja-se há pouco tempo o Egito. Quando a Irmandade Muçulmana ganhou as eleições, matou-se o presidente, mataram-se centenas. Nós silenciamos esse morticínio, centenas de militantes islâmicos, e há um golpe de Estado militar apoiado pelo Ocidente, e evidentemente tomou o controle. Antes disso tinha sido a Argélia, com a FIS, a Frente Islâmica de Salvação, ganhou as eleições. Mas quando ganham as eleições, os movimentos que não são pró-ocidentais, a democracia já não vale nada. Sim. E já vale tudo. Golpe militar e tal. Quando não se consegue corromper os militares ou aliciá-los com honrarias e riquezas para que façam um serviço para o Ocidente, acaba por se invadir. Foi o que aconteceu no Iraque, foi o que aconteceu com mercenários. Reparem, com mercenários na Líbia e na Síria. Então são os mercenários. Os aviões da NATO foram lá deitar umas bombas para ajudar. E criaram o caos completo na Líbia, que era um país... Eu estive na Tunísia aqui há uns anos e os tunisinos tinham inveja dos líbios, viviam muito bem. O dinheiro do petróleo e do gás e tal, aquilo ele distribuía por toda a gente vivia muito bem. Os tunisinos tinham imensa inveja. Tinha um papel também importante, embora um lado negro, mas um papel importante para a Europa. Que ele servia o tampão. Controlava. Deixámos de ter esse tampão. Não é? Portanto, agora repare, nós perdemos imenso. Mas mais uma vez, se nós formos a ver, mesmo com as sanções que estamos a aplicar à Rússia neste momento, quem perde é a Europa.
E claramente, por isso é que eu dizia há bocadinho que também nem toda a gente perde, há quem ganhe. A Europa perde, mas os Estados Unidos ganham imenso. Estão a vender o gás que não conseguiam vender. Estão a vendê-lo caro quando tinham que o queimar porque nem sequer conseguiam vendê-lo. Eles têm petróleo para si, não tem problema nenhum. Vão vender armamento. Estão em imensas vantagens. Claro, claro. A Europa é que fica mal, mas os europeus, infelizmente, nós não gostamos de ver isto. Não gostamos de ver porque estamos perto demais e efetivamente nos custa. Mas nós somos o gato de sapato para a América. Nós fazemos o que eles mandam. Claro. Pronto, mandaram-nos criar sanções, mas só não criámos mais sanções porque era o colapso total da Alemanha. Claro. Ou da Áustria, sim. Ninguém, da Alemanha e da não? Áustria, sim. A Alemanha, particularmente, a indústria alemã, que é o motor da Europa, parava. E, portanto, não podia realmente haver mais sanções. Isso é um aspecto interessante. É verdade. Mas, agora, isto foi o interesse de quem? Foi o interesse dos europeus. Não, os europeus vão perder imenso. Nós, olha, portugueses, nós não sei que pão vamos comer. Porque nós produzimos só aí 10% do trigo que comemos. O resto vinha da Ucrânia e da Rússia e tal. Vamos pagar o caríssimo vinho dos Estados Unidos. Depois passo-te a palavra a ti. Desculpa, mas eu estou a ocupar muito tempo. Mas isso... Mas isto é um conjunto de outras desvantagens para nós que nós nem estamos a medir bem. As nossas exportações para a Rússia lá foram, não é? Os desgraçados dos exportadores de cortiça e de vinho e tal estão entalados. Claro. Não é? Portanto, nós vamos ter desvantagens. Não vamos ganhar nada com isso. Vamos perder imenso. Não é? E vamos ter uma vitória moral. Vou só fazer esta pergunta antes de passar a palavra. Podes metê-la de lado? Tenho aqui algumas premissas também. Isto temos aqui. Isto é muita coisa. Muitos dias de conversa. A gente pode fazer a parte 2. Se vocês estiverem dispostos, a gente faz a parte 2. Essas sanções não terão efeito de facto como se julga para atrasar o esforço de guerra russo? Não, os russos prepararam-se com isto com o tempo. Os russos prepararam-se muito tempo. Tem uma dívida externa pequenina, têm grandes reservas de moeda de ouro. Apesar de estarem próximos de entrarem no aquilo que se chama o default, que é não conseguirem pagar a dívida. Pelo menos isto é as notícias que nos correm. Eles têm reservas para pagar a dívida. Eles só em reservas têm... Não, nós contamos... Há uma coisa que devíamos ter começado por dizer. Então, mas estamos a tempo. Mas devia ter sido logo no início. 90% das coisas que se dizem é mentira. A metade, 90% da informação que nos chega é a que nos querem fazer chegar. É a tal guerra de informação, nós estamos deste lado. A primeira vítima é a verdade, como se costuma dizer, e é verdade. E isso é verdade. Portanto, eu não vejo nada os russos muito aflitos. Eles já começaram a vender gás para outros lados e continuam a vender para... Aliás, se vocês virem, ainda foi a notícia um dia destes no jornal, não sei, o Jornal Notícias ou isso, aumentaram muito as compras de gás à Rússia depois da guerra começar. Muitas vezes estão a vender muito mais gás à Europa do que vendiam. Não, porque os europeus estão com medo, estão a aprovisionar o mais que podem. Claro. Portanto, sim, e a própria Shell anunciou um dia destes uma compra de crudo russo a $27. Quer dizer, isso. Claro! É um negocião! Gostava de fazer aqui... Força, Bruno! Desculpa lá, estamos tudo bem. O professor Fernando estava inspirado. Prometo que me calmo mais um bocadinho. Não, tudo bem. Agora vou tentar só tocar aqui em 2 ou 3 coisas também. A primeira, muito rapidamente, que é, portanto, o próprio sistema político ucraniano, como é que chegámos a Zelensky. E... O José Zelensky, pá. O José Zelensky, em legiano. Mas para termos uma noção, e até tinha trazido aqui uma nota sobre isso, os 3 pilares fundamentais da política que o Zelensky queria implementar na Ucrânia eram acabar com a guerra, a guerra mais propriamente, portanto, nas regiões separatistas, não é? E toda a região do Donbass e tudo mais. Acabar com a corrupção, portanto, para percebermos a magnitude deste tema na Ucrânia, que já vinha de trás. Já vinha de trás, sim. E para termos outra percepção daquilo que era o sentimento portanto, que acompanhava Zelensky, era processar Poroshenko. Claro. É? Sim, porque ele... certo? Portanto, nada disto foi cumprido, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, é facto que Maidan, apesar de tudo o que se diz e a contra-informação e tudo mais, é sempre muito difícil. Nós conseguimos apurar os factos se não o vivermos, mas a percepção com que fico, passados estes anos, é que Maidan teve 2 consequências reais naquele momento. Foi uma aproximação da Ucrânia ao Ocidente, do ponto de vista da sua narrativa oficial. Foi o que resultou de Maidan
foi, objetivamente, uma Ucrânia pró-ocidental, pró-União Europeia, e, por outro lado, resulta também na afirmação, nos movimentos sociais da altura, a afirmação da extrema-direita. Esta afirmação da extrema-direita vai culminar naquilo que foi a institucionalização do dito batalhão Azov, que é um grupo paramilitar, o mais conhecido, um grupo paramilitar de extrema-direita, na região do Donbass. Ele é institucionalizado pelo próprio Zelensky. E, portanto, isto não pode ser escamoteado. Mas há quem diga assim, isso é mentira porque ele é judeu. Não vai agora cá legalizar nazis. Mas há uma situação. Eles foram integrados. O batalhão Azov foi objetivamente integrado na segurança, faz parte dos esquemas no aparelho do país, no aparelho de segurança da Ucrânia. Portanto, isto é institucionalização de um grupo paramilitar é a força militar ucraniana que está em Mariupol. Por isso é que Mariupol vai ser a cidade mais castigada. Porque os russos não vão perdoar ao batalhão Azov. Isto era uma questão. E sobre as sanções, eu antes de ir às sanções dizer que já existem aqui várias consequências da guerra. Temos a consequência humanitária, que já falámos dela aqui hoje. A consequência da corrida ao armamento, que também já falámos dela aqui hoje. E existem as consequências sociais, que não são só na Ucrânia, não são só na Rússia. Nós estamos a sofrê-las neste momento, a crise energética e a crise alimentar, digamos assim. E a própria, digamos, o clima que se vive, nós vamos ter um novo clima social de medo, provavelmente do nosso posto de trabalho voltar a estar em risco. É mais uma crise, após outra crise, voltamos a estar em crise. E isto vai gerar novamente o medo generalizado na população. Poderá vir a ter consequências graves do ponto de vista do desemprego. Mais uma vez, a esperança dos jovens vai morrer, literalmente, e vamos estar muito mais condicionados na nossa própria ação, para não falar naquilo que é, também do meu ponto de vista, um retrocesso das políticas que já estávamos a começar a implementar, nomeadamente do ponto de vista ambiental. A crise energética veio fazer com que existisse um retrocesso naquilo que era os meios de produção energéticos baseados nos combustíveis fósseis que estávamos a abandonar, e agora há o regresso de uma ideia de que é necessário voltarmos a queimar carvão. Esqueceu-se a urgência climática, não é? A urgência climática ficou para trás. E, portanto, eu, pessoalmente, acho que é precisamente o contrário. Nós temos é que acelerar de forma até revolucionária a transição energética para termos a nossa própria autonomia. E contra ti falas. Energética. E contra mim falo. Mas tenho noção que para uma concepção coletiva mais forte, deveríamos recuperar esta ideia da transição energética como algo que não é só feito para as pessoas e para o ambiente, mas também para a nossa própria autossuficiência e não depender energeticamente de potências como a Rússia. Para fazer a ponte, isto também podia falar aqui do setor primário, portanto, da nossa produção que foi completamente destruída depois da entrada da União Europeia, etc. Mas fazer aqui a ponte para a questão das sanções. Porque tem-se falado muito em sanções, uma delas estou completamente contra, que gera um clima de russofobia, digamos assim, que tem a ver com a censura cultural e dos órgãos de comunicação social. E eu acho que num Estado de direito democrático e de pensamento livre é inconcebível, é mesmo inconcebível sancionar atores culturais e censura à comunicação social. Num Estado em que se respeita a liberdade de expressão, não é admissível censurar órgãos de comunicação social. As sanções foram um pouco além daquilo que se esperava. Portanto, o congelamento dos pagamentos SWIFT, a questão do Banco Central Russo, etc. Mas falta uma coisa. E achei uma piada, porque quando estava aqui a preparar a minha intervenção, apanhei um artigo do Thomas Piketty, que é um dos economistas mais conceituados da atualidade, e ele fazia uma pergunta muito interessante, que era:
E se a União Europeia criasse uma unidade para descobrir o património dos oligarcas? Esta era a pergunta do Thomas. Porquê? Porque houve uma sanção direcionada aos oligarcas, cerca de 680 sancionados, mas se conseguisse ir às fortunas dos oligarcas que estão nos offshores, atenção, dito por ele, se conseguisse encontrar o rastro, bastava um esforço da União Europeia para encontrar o rastro destas fortunas nos offshores, portanto, ela superava para mais do dobro do impacto que está a ser feito neste momento. Agora. E não há aqui uma atitude por parte das nossas instituições para ir atrás do rastro do dinheiro onde ele realmente está. Eu acho que ainda bem que preparaste. Eu agradeço-te que tenhas preparado e que acrescentes esse valor à nossa conversa. Eu queria falar aqui um pouco mais dos impactos sociais, até porque foi isso que referi no início, para nos concentrarmos nos impactos sociais em Portugal. Tu acabaste de referir aí, esquematizar muito bem esses impactos, mas vou puxar aqui uma notícia, não é uma notícia, é um artigo de opinião recente que acho que também é indicador de alguma da solidariedade que se vive em Portugal, e estou a ser irónico, embora não tenha muito jeito para isso, de alguma solidariedade para com os refugiados que se esperam vindos da Ucrânia. O artigo é escrito por José Crespo de Carvalho, que é professor no ISCTE, e ele, entre outras coisas, diz assim: chegou à altura de mostrarem o que valem, isto referindo-se em geral aos trabalhadores portugueses. Chegou à altura de mostrar o que valem, ou outros virão e ficarão com os vossos lugares. O problema é que não será apenas aqui. É aqui e no resto da Europa. Portanto, se me pedissem um conselho, eu diria assim: é agora que, se vos falta alguma peça de conhecimento na engrenagem, devem investir, formem-se e depois deem o litro e estejam comprometidos com quem vos dá trabalho. Bem. Isto está escrito no Observador. O artigo é de José Crespo Carvalho, professor do ISCTE, e eu apenas citei. Olha, deixa-me só dizer uma coisa antes de... Portanto, temos aqui um visionário. Antes de mergulhar nas questões sociais e suas consequências. É só para comentar a dualidade de critérios que nos leva a falar de empresários de sucesso no Ocidente e oligarcas na Rússia. Sim, claro. Porque os oligarcas da Rússia são os empresários de sucesso americanos ou europeus. Os gajos têm muitos milhões e nem sabem onde é que os vão meter. Sim. Nós, aos russos, chamamos oligarcas. com ar pejorativo, não é? Claro. Estão ligados ao poder. Os ocidentais são igualmente ligados ao poder. Claro. Financiam as campanhas e têm as vantagens todas decorrentes. Então, em Portugal, nós com o Espírito Santo devíamos estar caladinhos quando se toca de falar em promiscuidade entre poder e economia. E é o que se passa no mundo no geral. Quem tem dinheiro influencia o poder de uma forma mais ou menos clara e com mais ou menos sucesso. Nós sabemos que há países, particularmente da Europa, norte da Europa, não digo que sejam totalmente invulneráveis a este tipo de influências do poder dos muito ricos, mas contêm mais esse... Tem um sistema mais equilibrado. Tem um sistema melhor, mais equilibrado. Nós aqui devíamos ser os últimos a levantar, a tirar a primeira pedra, porque nós temos um historial, infelizmente, de uma promiscuidade horrível entre a política e a economia e os nossos oligarcas, vamos lhe chamar assim, não é só os russos, os nossos também são, tal como os americanos, não é? Quando têm tantos milhares de milhões que nem os sabem contar. Se forem russos, dizemos que são oligarcas, são muito maus. Se forem americanos, dizemos que são empresários de sucesso, que são um exemplo para todos. Mas são exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Claro. Eu não estou a ver muito bem até o direito, do ponto de vista do direito, de congelar ou subtrair a riqueza a essas pessoas que não são responsáveis de coisa nenhuma, não são dirigentes políticos, estão afins do sistema político, mas é como chegar ao Bill Gates e agora sacar o dinheiro. Eu não sei em que país é que foi, mas eu vi as imagens
de um grupo de ativistas ocuparem uma mansão que pertencia alegadamente a um desses oligarcas. Não sei se vocês viram estas imagens. Vi as imagens, mas não me lembro O que é que isto se chama? Não havendo esta guerra, isto não tem da coisa. O que é que se chamaria? Chama-se uma coisa horrível. Eu nem tenho muito bem o nome para isso. É um tipo de mas ali foi autorizado pelo Estado. Atenção, porque o Estado é conivente nisso. Claro. Ali foi cool, não é? Agora vamos exatamente. ocupar, porque aquilo é dos oligarcas russos. Quer dizer, há Ou ligações. tirar o iate ao rico russo Mas é há bom. ligações dos oligarcas ao regime, ao núcleo duro do regime de Putin. E, portanto, Sim, é nesse sentido. E nos Estados Unidos não há? É nesse sentido. Não há? Diz-me lá. Achas que Não, claro, mas as então é sanções são igual. aplicadas no É- sentido de tentar. Pronto. Mas e achas que há direito? Certo, isso eu não puxo não acho. cá para cima, Ok, vamos lá. não vão para as trincheiras. Vamos voltar. Não, Vamos não, voltar cá para a terra eu de acho ninguém. que o que me aborrece em tudo isto, mesmo Sim. na informação, até na informação, a forma como nos censuram a informação ou como nos manipulam, aborrece profundamente. Claro. Eu não quero ser tratado como estúpido e estão a tratar os portugueses como estúpidos. Uhum. Não é? Dizem coisas que vocês vão ver. Quantas coisas que nos afirmam agora vão ser desmentidas no futuro, mas quando forem desmentidas já não tem impacto. Já não tem impacto nenhum. Não é? E como estão a manipular toda a campanha de informação, começámos por esta conversa e não nos envolvemos, mas talvez valesse a pena. É porque quando os americanos invadiram o Iraque, nos primeiros anos mataram 100 mil pessoas. Uhum. Não vi a comunicação social portuguesa fazer este barulho. Não vi. E eu já era crescido na época. Claro. E era bastante atento, tal como sou hoje. Não vi. Passava ao lado. Não é? Passava ao lado. Fazia-se, mostrava-se as bombas a explodir ao longe. Uhum. Agora mostra-se os meninos. Mesmo na Síria, e agora não me digam que toda a gente se lembra provavelmente de uma cena que passou em Alepo, que era uma menina supostamente levava um tiro Sim. de uma arma de guerra, caía, depois ia um menino heroico pegar-lhe. Aquilo foi cinema. Sim. Andou a correr as televisões durante dias e dias, que era Claro. para denegrir os russos. Mas isso já aconteceu agora na guerra da E Ucrânia. aqui está a acontecer o mesmo. Já. Está a acontecer o mesmo. Episódios de cinema, Pessoa- jogos de episódios de computador a passarem por realidade. E isso é assim. Eu sei que todos os países em guerra fazem isso. Claro. Tentam moralizar os seus Isso é uma parte e da denegrir guerra. os outros. É uma parte importante da guerra. Agora, o que é que me aborrece no meio disto? Nós não estamos em guerra. Quem está em guerra são os russos e os americanos, através Claro. da Ucrânia. Portanto, a nós tem a comunicação social, se fosse realmente profissional, como deve ser, e isenta, tinha que nos dar o mais possível da realidade. Mas E não a coisa eu manipulada. tenho a sensação, tu disseste assim, disseste assim, nós não estamos em guerra. Pois eu acho que já estamos. Não estamos. Não, O Estado português não tem guerra com claro, ninguém. Não é? não está, mas Eu não estou. O E Estado estou português- tão capaz, desculpa-me lá, João, Sim. estou tão capaz de abrir a minha casa para receber um ucraniano que precise, como para receber um russo que precisa ou um sírio que precise. claro. E eu não vejo esta atitude. Não há. Eu sim, vejo uma existe- atitude de apoiar os ucranianos na medida em que se irrita aos russos. E isto é partidarizar a coisa. E eu não quero isso. Eu preocupo-me com as pessoas, o sofrimento das pessoas. Das crianças são crianças, as sírias também são. Não é? Claro. E as iranianas, e as iraquianas, que é a nossa própria ir ao Irão, qualquer Sim, dia vão, claro. há 30 anos, a denegrir uma campanha, denegrir a imagem do Irão. Irão. Para um dia nós acharmos que vamos lá libertar o Irão, quando vamos lá matar não sei quantos milhões de pessoas. Como já foi feito, tu lembras Noutros casos. no próprio só- Irão, Sim, no falando do próprio próprio Irão, Irão. exatamente. Sim. Deixa-me só fazer uma ressalva. E isto claro. para mim eu vivi no tempo de outra senhora. Eu sou mais velhote, não é? Eu vivi antes de 25 de Abril. Eu lembro de haver censura. E agora, por paradoxal que vos possa parecer, a censura tinha uma coisa boa. Isto é estranho. Nós sabíamos que havia censura. Eles estavam-nos a mentir e nós sabíamos que eles nos estavam a mentir. Nós agora somos tentados a julgar que nos estão a falar a verdade, mas estão-nos a mentir na mesma. E isto é muito mau. A desinformação. É muito pior do que a censura declarada. Porque nós, com a censura declarada, que eu me lembro de existir, nós dávamos logo o desconto. Morreram 10, se calhar morreram 200. Pronto, Pois. aqueles gajos mentem-nos. Agora nós achamos que nos estão a falar a verdade, mas estão-nos a mentir exatamente da mesma maneira. E isto é muito mau. Tu partilhas esta Desculpa, visão, Bruno? Não, eu como disse há pouco, quer dizer, sou completamente contra os atos de censura que já estão a ser feitos, os órgãos de comunicação social russo, etc. Há quem não partilhe da minha ideia, né? E até aceito, porque é russo. Mas não, Paranoia, como outra qualquer. não acompanho este tipo de censura, quer à cultura, quer aos órgãos de comunicação social. Mas não posso dizer que, quer dizer, num estado de guerra,
a desinformação pode acelerar. É facto. Todos nós sabemos disso e vamos estar... Claro, todos... do lado russo também existe. Exatamente. Vamos estar sujeitos Nós não sabemos, não podemos falar tanto dela porque não sabemos. Há vários tipos de propaganda e nunca vamos saber muito bem onde é que está a verdade, etc. Além daquele povo que me parece, não é, que está a sofrer bastante com isto. Agora, eu acho que não podemos falar sobre desinformação sair um pouco atrás. E há aquele que, no meu entender, foi o grande mentor da desinformação do século XXI, que foi o ministro da propaganda, se é que posso apelidar assim, de Donald Trump, que foi o Steve Bannon. O Steve Bannon levou Donald Trump a presidente dos Estados Unidos através de uma grande capacidade de transformar a informação. O Steve Bannon é o rei e o pai das fake news, aquilo que nós hoje falamos, que são as fake news. Steve Bannon teve essa responsabilidade e depois de eleger Donald Trump e depois de ter alguns problemas também depois com o governo norte-americano, decidiu ir catequizar os movimentos populistas de extrema-direita na Europa. Desde a França, desde a Frente Nacional, desde a Liga Italiana, de Salvini, e portanto ele, em determinada altura, dizia que estava a catequizar os populistas de extrema-direita na Europa, não só para a guerra de informação, que era isso que os podia levar ao poder, mas ele próprio assumiu, em determinada altura, que se sentia responsável por formar uma internacional de extrema-direita. Portanto, a guerra de informação está a ser ganha pela extrema-direita. Este é um problema que se tem vindo a assistir também em Portugal. Também em Portugal, e aí temos exemplos também concretos disso. E nós não só devemos censurar as fake news, tudo o que é informação falsa, mas devemos ter todos muito mais capacidade, não só para tentar filtrar e tentar pesquisar. Às vezes, temos que gastar tempo, temos que... O ideal será isso. Mais do que censurar, será também, nós termos a capacidade de filtrar. Mas também os nossos órgãos de comunicação social e os nossos jornalistas têm que ter cada vez mais a capacidade de fazer fact-checking na hora. Nós temos que ter essa capacidade. Mas eu acho que não há essa vontade. Sim, eu acho que capacidade... Eu já cheguei a um ponto. Mas temos um problema. Eu quando vejo jornalistas a dizer... Porque as pessoas têm direito a saber a verdade. Sim, mas é isso. Mas eu quando vejo jornalistas profissionais de cadeias de televisão portuguesas a dizer que as velhinhas e não sei o quê são alvos preferenciais para os russos, eu digo que o gajo não acredita no que está a dizer. Claro. Sim, mas, não pode acreditar, não é? Ele está a tentar intencionalmente enganar-nos. Ainda sobre a e questão isto não é fake news do Facebook. Claro. Que nós podemos ser enganados. Ou podemos... entra-nos para casa dentro como coisa séria. Ainda sobre a questão dos refugiados. E discordando do Fernando também. Não, mas podemos, acho que faz muito bem. Podemos discordar. Eu acho que a questão dos refugiados de facto muda. Muda. Porque lembro-me perfeitamente de até os movimentos mais populistas aproveitaram-se em determinada altura, na Europa em particular, com uma onda islamofóbica, não é? Sim, é verdade. Porque aquela pessoa lá de longe, que tem uma cultura diferente, que tem uma cor de pele diferente, que tem uma religião diferente e até havia uma conotação com grupos radicais islâmicos que podiam aproveitar os corredores humanitários para ser um cavalo de Troia, para trazerem as bombas. Bom, isto é de uma desumanidade brutal do pensamento hegemónico. Parece-me a mim. A questão da Ucrânia e a forma como nós a estamos a ver, que eu já disse isso no início, que é estarmos a ver isto do lado do agredido, e ainda por cima do agredido, que é, do ponto de vista puramente da força, é mais fraco. E isso gera uma onda de solidariedade que eu acho que é das coisas mais positivas que se assistiu desde o início da guerra. Sem dúvida. As políticas de acolhimento de refugiados mudaram e mudaram bem. Eu ia também falar nisso. E essa é uma vantagem, se é que eu posso retirar neste momento alguma vantagem de um cenário catastrófico e desumano que é esta guerra, é a forma como nós estamos a olhar para os... Tu acreditas que isso é para continuar se houver outra vez
sírios na fronteira da Ucrânia. Mas estamos cá, Fernando. Se é para continuar ou não. Achas que a Polónia vai dizer... abrir fronteira aos sírios ou vais mandar para a terra deles? Não, eu não posso dizer que é para continuar ou não. O que eu estou a dizer é que a percepção popular para aquilo que é o acolhimento dos refugiados de guerra pode-se ter alterado significativamente e acho que isso é um dado. Isso é tão temporário como qualquer outra coisa. Eu até digo mais. É a comunicação social que o faz. Vocês estão a subestimar o poder ou talvez não estejam, da comunicação social. A comunicação social faz-nos gostar ou desgostar. Deixa-me dizer uma coisa. Sim, claro. Só porque não fico em dúvida. Eu conheço meia dúzia de ucranianos, adoro-os todos. Não há nenhum que eu não goste. E se calhar calhou. Tudo boa gente. E gosto. Portanto, não tenho nada contra o Ucrânia. Mas também não tenho nada contra os sírios nem contra os russos. Se calhar o azar não conhecia nenhum sírio. Claro. Já conheci alguns russos que eram porreiros. Agora, isto de quem nos cria esta alergia... Desculpa lá, tu e portugueses sacanas? Quantos é que eu conheço? Conheço muito mais portugueses sacanas do que sírios sacanas. Que eu não conheço nenhum sírio. Agora, isto é criado... Atenção, que isto é criado conscientemente e de forma programada. Não julguem que isto é uma coisa... Calhou. Não, isto é programado. Não, isso... E isto é mesmo a questão dos sírios, há 2 meses atrás, ou coisa assim, na neve, na fronteira da Polónia. É verdade. Entre a Bielorrússia e a Polónia, tentarem entrar. E a União Europeia dá-lhe com os pés. Sim. Não se importou nada. Aquela coisa da humanidade. É humanidade, uma ova. E tivemos estavam as crianças no meio da neve. Cidadãos de cor a tentar passar a fronteira da Ucrânia e foram barrados. Portugueses. Porque eram... Portanto, eu gostaria muito de partilhar a vossa opinião de que daqui para diante a União Europeia aprendeu e vai receber bem, sejam nepaleses, sejam turcos. Digo que a percepção popular pode-se alterar positivamente. Não, eu valorizo... Se nos disserem que eles são maus e que são perigosos e que não sei o quê, mas isso quem faz... Não subestime o poder da informação. O domínio dos povos faz para a informação hoje em dia. E conforme nós abrimos o nosso coração aos ucranianos, porque a narrativa é para nos sensibilizar. Se nos tivessem dito que os ucranianos são uns bandidos da pior espécie, nós não abríamos. Claro. Criaram-nos esta. Claro, mas de hoje à manhã criam-nos, em relação a qualquer povo, que são maus ou que são bons, e nós, enquanto comunidade, vamos. Claro. Portanto, eu não sou ingênuo ao ponto de acreditar que daqui para diante vamos receber bem qualquer um. Não era isso que eu queria dizer, eu queria só salientar que tu sublinhaste esta onda de solidariedade como um aspecto muito positivo. Sem dúvida um aspecto muito positivo. Agora, isto faz-me pensar o poder que os média, como tu acabaste de dizer, têm, porque é de facto, isso eu acho que estamos de acordo aqui, que não fosse esta campanha tão cerrada de informação, desinformação, propaganda, etc., o que seja, não haveria esta onda de solidariedade tão vincada. Mas isso, então percebemos que temos aqui uma ferramenta para mobilizar a sociedade para coisas boas, ou para coisas más. Mas para coisas boas. Vamos ficar só nas boas. Porque ela também é mobilizada para mais, não é? Devemos trabalhar nisso. E já viram o potencial disto para fazer coisas grandiosas e positivas? Até bloquearem o canal em que tu estás. Claro, sim. Porque dizes coisas que não interessam. Não, isso sim, essa coisa de bloquear os canais, eu tenho só um breve comentário, que acho que vocês já afloraram a questão bem, que é, no fundo, a censura, o que é isto? Em palavras simples. É dizerem-te assim, não, olha, tu não podes ver aquilo. E eu pergunto porquê. Não, porque aquilo... Eles são mentirosos. Sim. Não vai, ainda vais acreditar. Ainda corres o risco de acreditar. És burrito. Estão a chamar burro. Quando nos censuram a informação, estamos a chamar burros. É isso. Tem de facto medo. Não vamos ter a capacidade de discernir. Não vamos ter a capacidade de fazer discernimento. Nós somos burritos e, portanto, só nos deixam ver o que acham que nós devemos ver. Mas mais grave ainda, não é mais grave, acho que a gravidade é igual, é a censura cultural, o cancelamento cultural, o cancelamento dos protocolos. Agora, com a universidade, já vi notícias. Eu deixo-te já, porque vocês são os convidados, vocês têm mais direito do que eu. Desculpa-me lá, eu falo muito, eu tenho defeito de falar demais. Não, mas isso é ótimo aqui, é uma característica boa para estar aqui. Temos estudantes que
cujas universidades quebraram os protocolos com universidades russas, nomeadamente uma notícia que saiu, a notícia era espanhola e era sobre uma Universidade de Valência, e que a universidade disse que se eles quiserem ficar fiquem por conta de risco vosso. Ou seja, isto chega a um ponto, para não falar depois de cancelamento desportivo, os Paralímpicos impedidos de competir. Sim. Eu pergunto, então, se eu há bocado fiz aquela pergunta no que é que as sanções enfraqueciam o aparelho de guerra russo, sendo que será esse o objetivo, assim eu o entendi, no que é que isso enfraquece o aparelho de guerra russo? Nada. Tirando causar mais clivagem, maus ódio, Quem está na guerra nem sequer sabe dos Paralímpicos, não sabe de coisa. cavar mais fundas trincheiras, que eu acho que é o único efeito. Criar um ódio e uma russofobia que não ajuda. Mas deixa-me só dizer que é contraproducente, porque estamos a juntar o povo russo à volta do Putin. Mas a questão é essa. A guerra não é dos russos. A guerra não é dos russos. A guerra não é do povo russo. A guerra é do regime. Quando tratamos os russos como inimigos, estamos a juntá-los à volta do seu líder. Porque nós temos visto... a dar força. Eu não acredito que grande parte do povo que é oprimido e é cooptado da sua própria liberdade de manifestação todos os dias nas ruas da Rússia... Não sei se isso é verdade. Bom... Não, digo eu, sério, digo honestamente. Eu não creio. Temos algumas imagens. Eu não creio. Eu vou advogar aqui. Advoga. Aquela jornalista, editora, não é? Editora que passou com a cartolina em protesto e, portanto, foi detida, interrogada e multada em 300 200 e não sei quê. Rublos, que é questão, 50 euros. É 20 euros. Pronto. A questão que eu coloco... E há quem diga, só lhe aconteceu isso porque foi mediático. Senão, pois, é capaz. Até é possível que sim. Todos nós conhecemos, e acho que isso aí... há uma percepção generalizada sobre isso, que o regime de Putin é um regime autocrático. Não sei. Há eleições. Desculpa lá. É que uma mentira repetida 1000 vezes pode ser verdade. Vamos. Eu acho que isto é um ponto importante. É porque nós dizemos isso, dizes que o Irão é um povo malvado, não sei o quê. Dito 1000 vezes, nós passamos a acreditar. Todas as pessoas foram ao Irão. Dizem que aquilo é um regime pacífico e tal. A questão que se coloca não é o povo. Não é o povo, é o regime político. E a forma como ele está montado. Ora, num regime autocrático, em Portugal também houve eleições. E não era por isso que deixávamos de ter um governo fascista. Olha, eu não tenho informação fiável. Atenção, vamos lá ver se a gente se entende aqui algumas coisas. Quando foi da invasão ao Iraque, que o nosso primeiro-ministro Barroso foi fazer aquele texto de figura aos Açores, para justificar, até apareceram faturas de urânio comprado pelo Iraque à Nigéria, que eram tudo faturas falsas. Certo. Empresas que não existiam e tudo. Atenção que eu já sou velho. Eu talvez em relação a vocês tinha esse problema. É um problema e uma vantagem. Eu já vi muito. Eu vi, atenção, há bocadinho falávamos de como é que se domina. Eu vi o Frank Carlucci, que era embaixador dos Estados Unidos em Lisboa em 75, no 25 de novembro, dentro de um Chaimite a comandar as operações. E sei que eu em 74 estava no Chile a comandar o golpe de Estado que derrubou, que pôs lá o Pinochet e derrubou e matou o Allende. Tudo bem, mas atenção que já sou velho. E sei que em 75 estava a esquadra americana à porta do Tejo. Se nós não fizéssemos o que eles queriam, tínhamos invadido. Posso ler aqui um comentário de um camarada teu? Ele diz assim, o Pedro Gonçalves, ele diz assim, achar que só o regime russo é que está bem e que nada fez de mal cheira a fanatismo ou a algo mais que está a escapar. Isto é um comentário provocatório do Pedro Gonçalves. Eu acho que, Pedro, agora se me permites a mim... Mas deixa-me só dizer que isto é uma questão pessoal, independentemente da opinião do Fernando, e que aqui acho que é um espaço livre e irresponsável. Não, irresponsável. E esse é um fator importante. Aqui podemos ser irresponsáveis. Mas a questão é, eu não consigo conceber, pelo menos para mim, branquear regimes autocráticos que, na minha opinião, existem de forma declarada. Um deles é o regime de Putin. Há mais. A própria China viola direitos humanos e liberdades individuais. E é um regime também ele autocrático. E há mais.
Há muitos mais ditaduras religiosas, etc, etc. Podríamos estar aqui a elencar muitos. Muitas. E a Rússia, Infelizmente, a Rússia muitíssimos. é só mais um sintoma disso. Para dizer o quê? Dizer que para mim esta guerra é uma guerra do regime de Putin e não uma guerra do povo russo. Porque existe povo russo que não se revê nesta guerra. Tem familiares a morrer, tem conhecidos a irem para o palco da guerra, e isso enfraquece o regime. E o regime, ao ser autocrático e ao reprimir as manifestações, ganha porque não permite um levantamento popular contra a guerra. Espera aí, Fernando. A comunicação social Fernando, deixa-me agora impor aqui alguma mediação, Põe lá. porque eu acho que devemos aprofundar um bocadinho mais este tema da questão do ser ou não ser autocrático, até que ponto é que a democracia na Rússia é ou não a expressão popular, porque é isto que conta numa democracia, é se o governo é de facto eleito ou não é eleito. Na Bielorrússia as democracias têm as suas fragilidades e poderíamos falar das suas disso. manipulações. Ora, podemos falar disso. Estamos sempre alvo de manipulação. Sim, claro. Isso é indiscutível. Mas diz-me objetivamente, e com toda a abertura, te pergunto isto, porque é que afirmas que, por exemplo, as eleições, ao afirmares que é autocrático, estás naturalmente a desvalorizar as eleições com as quais o presidente Putin foi eleito. Também sabemos que ele manobrou. Também sabemos que ele manobrou ao nível da Constituição para se poder prolongar no poder. Certo. O que me parece... Sim. Portanto, a minha afirmação advém de uma outra premissa. Okay. E a minha premissa fundamental é que a repressão que é exercida sobre o povo russo ajuda à manutenção do regime de Putin enquanto ator desta guerra. Porque se houvesse uma liberdade para o povo se revoltar contra a guerra, provavelmente iríamos ter um regime a implodir com levantamentos populares. Como aconteceu, aliás, em muitos países da história contemporânea. Eu ouvi na televisão um dia destes fontes e suspeitas ocidentais dizer que o apoio ao Putin estava acima dos 65%. Provavelmente ouviram também. Não sei quem fez as sondagens, mas são fontes ocidentais que o dizem. E eu nem sequer me admiro, como disse há pouco, qualquer povo se junta à volta do seu líder, nem que seja um grande bandido. Quando se sente ameaçado coletivamente, é uma reação clânica básica, não é? Se nos sentirmos todos ameaçados, a gente junta-se em torno dos nossos dirigentes, temos essa tendência. Isto acontece sempre. Portanto, que já há pouquinho disse, estrategicamente é mau tratar a Rússia como inimigo, porque vamos sempre dar poder aos seus líderes. No caso, é o Putin, podia ser outro qualquer. Não é? Mas não vejo. Agora, o que eu não vi nenhum elemento concreto que me diga que não há eleições normais na Rússia. Todos os elementos que eu tenho... E a questão, Fernando, das alterações constitucionais? Isso foi uma coisa que faz muito... Afinal de contas, há quanto tempo está o Putin no Pois, andou a trocar entre Primeiro-Ministro e Presidente foi o Medvedev a dada altura. Mas é assim, se for eleito, é porque os russos concordam com ele. Ou apoiam de alguma maneira. Não contemplas fraude, alguma manipulação? Eu nunca tive informações fiáveis que me digam que há fraude. Nem do Ocidente em devido tempo. Não houve. Eu até acrescento aqui um argumento, que é, o Ocidente tem vivido muito bem com isso. Sim. Nunca protestou. Enquanto foi lucrativo. Enquanto lhe dava vantagem, ninguém repara. Como ninguém repara na Arábia Saudita. Claro. Eu acho que este aqui é um argumento um bocado que... Só passou a ser mau, depois de criar inimizade por outros motivos. Aí começa-se, e depois repete-se a mesma coisa 1000 vezes, e sem prova nenhuma, e uma mentira repetida 1000 vezes passa a ser verdade. E eu já vi isso tanta vez. Que eu já vi isso muita vez. E depois, ao fim de 20 anos... Claro, não, obviamente. É normal que haja. Nós podemos questionar, a gente vê. Podemos ir ao limite e questionar se na Coreia do Norte existe ou não uma democracia plena. A Coreia do Norte é Sebastião da democracia, como podes? Como te atreves? Podemos sempre questionar, como é óbvio. Não misturas as coisas, fazes favor. São coisas diferentes e eu não estou a misturar. Atenção que eu não estou a misturar. Eu também não sei, porque isto é sempre muito difícil. Sim. O que eu sei é que o Ocidente diz que aquilo é um despotismo, mas sei que agora, como gente de uma lei marcial que eles instalaram por causa desta coisa que eles não querem chamar a guerra, mas que
silenciaram uma rádio que era oposição. Olha, silenciaram, é porque ela, e era oposição, é porque ela estava a funcionar antes e só a silenciaram em período de guerra. Quer dizer, em período de não guerra estava a trabalhar. E isto sabes a vantagem de ter vivido em censura? É que a gente por umas tira outras. Espera lá. Então, censuraram agora a rádio que agora em período de guerra, porque estava a opor-se à guerra. Mas era uma rádio de oposição, e eles próprios dizem isso. Sim. Então é porque eles tinham rádios de oposição. Tinham, então afinal tinham. não censuravam tudo antes. Não. Não é? Não. Tem- Aliás, tem a televisões censura da oposição, começou, a censura, Pois. pelo que percebi, começou de ambas as partes, né? Isto começou, não sei quem é que Na começou guerra. primeiro. Não sei quem é que Na começou guerra primeiro. faz isso todo Mas, sempre. mas Quer dizer, agora acontece Vocês já nos viram dois alguma lados. guerra que isso sim. não aconteça? tudo é questionável, mas quer dizer, Viram na alguma Rússia guerra que isso não aconteça? Eu vi até Na nas Malvinas, Rússia- os ingleses não passavam as derrotas. nós conhecemos, E a gente só soube das derrotas dos há ingleses notícias e dos barcos afundados das de Malvinas. opositores de Putin, uns envenenados, outros mesmo mortos. Podemos questionar? A gente pode Eu acho que podemos, e longe de mim, agora tenho que responder aqui, dirigir-me aqui Sim, ao teu sim. camarada Pedro Gonçalves, porque ele está aqui aceso, e digo, Podia estar aqui connosco. Pedro, sim, eu já uma vez, ele sabe que tem a porta aberta para vir aqui fazer comentários. Um dia até convidei-o, ele depois não teve tempo, não tinha o jantar ao lume ou qualquer coisa. E a Coreia do Norte, tu estás a querer empurrar aí a Coreia do Norte para a equação. A Coreia do Norte será talvez um dia um motivo de outro podcast. Agora, não há aqui ninguém, e agora isto é uma pergunta de sim ou não, só para encerrar a Coreia do Norte. Há aqui alguém que tenha absoluta certeza que a Coreia do Norte é uma democracia? Ou que entenda sequer o que se passa na Coreia do Norte? Não. Sabemos de menos para poder até palpitar sobre o que se passa. Passa. Isso é Pronto. sintomático, não é? Pronto. Não sei. Mas o próprio desconhecimento é sintomático. Claro, é Do quê? sintomático. Sim. Ou Não, mas é da mas é- abertura de um país. Que se fecha. Olha, há aqui alguém. mas eu não Vai, queria mas empurrar- é o que vamos eu- lá, vou pôr a coisa de outra Mas eu maneira. também não queria empurrar Vou pôr este debate eu de hoje não para, gosto da Coreia do Norte. para a Vamos Coreia lá do Norte esclarecer as ou coisas. para outro Não. regime qualquer. Eu não gosto da Coreia do Norte. Acho que faltam e ainda isso, discutir só para não aqui ficarem alguns dúvidas, qualquer tipo de dúvida em Claro. relação a isso. Sim. Não gosto mesmo, não? Mas acho que nenhum dos presentes tem dúvidas que se a Coreia do Norte não tivesse aquele regime fechado e não tivesse os mísseis e as armas nucleares, já tinha sido invadida. Já tinha sido morto o dirigente e já estava a vender Coca-Cola. Alguém tem dúvida disto? Claro. Eu não tenho. Eu quanto a isso só vou dizer o seguinte: eu tenho uma forte suspeita de que a Coreia do Norte funciona um regime ditatorial. Tenho uma forte suspeita. Violento. E com talvez um levar à letra do 1984, talvez. É do romance de 1984. Aqui o Pedro insinua que nós estamos a defender aquilo, mas ele sabe que não é assim. Ele sabe. Ele sabe que não é Ninguém assim. defende a Coreia do Norte. Nem ninguém defende Agora o que eu digo é a o invasão seguinte: da Rússia, independentemente de ser Coreia do Norte, ser Venezuela, ser Arábia Saudita, ser outro o país qualquer que seja que tenha lá as suas especificidades de governo, nada dá direito a nenhuma potência exercer o seu poder bélico sobre isso. Isto vale também agora para a Rússia. Claro, Isto claro. vale também agora para a Rússia. Exatamente. Portanto, eu acho que estamos todos de acordo na autodeterminação do povo ucraniano e na defesa. Eu fiz a salvaguarda, se bem se lembram, ou se não se lembram, depois vão lá atrás ver, que o objetivo desta conversa era puxar os intervenientes para a terra de ninguém e não cair em nenhuma das trincheiras que atualmente existem claramente na sociedade. O Pedro já sei em que trincheira é que está. Sim, mas acho que isso ficou claro no início. Ficou não é? claro. Quando E, nós portanto, dizemos. e quando nós falamos, usamos argumentos que podem ser abonatórios, ou parecer ou ser mesmo abonatórios da Rússia, não estamos a advogar a agressão. Entender não é a mesma coisa que apoiar. Não é? Nós entendermos, estarmos a discutir o problema é porque queremos entendê-lo, não é dizer que apoiamos este A, B ou C. Só o louco é que, E da mesma forma que eu estar a denunciar coisas que são factuais da situação de política da Ucrânia imediatamente antes do conflito e da forma como aquele governo se montou, etc., a seguir ao Maidan, não é estar a denegrir
a resistência ucraniana perante a invasão. Isto, mais uma vez, são peças que nós estamos a colocar aqui numa conversa para ajudar a compreender. E, portanto, isto foi dirigido ao Pedro. Não, e agora passa a palavra. Não, eu acho que, acho que no início, eu pelo menos, da minha parte, o que digo é que a única defesa possível neste conflito, neste momento, é o povo ucraniano. Claro. Não é? Não posso defender a Rússia, não posso defender a própria NATO, que está ao serviço dos Estados Unidos. Claro. Portanto, aqui a única defesa possível, no meu entender, é a defesa do povo ucraniano. Como é que dizia? Nem Putin nem NATO. Havia um slogan destes um dia destes. Havia esse slogan. Acho bem. E o que eu acho que não pode acontecer é colocarmos apenas de um dos lados e que não nos permita olhar para todo o resto. Porque um conflito desta natureza tem que ser visto à luz de uma realidade geopolítica multidimensional. E que tem uma complexidade que também não sou eu, ou se calhar nenhum dos presentes, que tenha os instrumentos suficientes para a poder escalpelizar. Temos de ter essa humildade. Mas, da minha humilde opinião, penso que ficarmos de um dos lados da barricada também não é suficientemente claro. Porque, como disse no início, se é facto que é uma invasão da Rússia ao povo ucraniano, também não podemos esquecer, e disse isso no início, que desde o final do Pacto de Varsóvia, que a NATO está ao serviço dos Estados Unidos na sua política expansionista no leste da Europa. E, portanto, todos estes ingredientes têm-se vindo a agudizar e os acontecimentos mais recentes, aliás, até a própria violação, que não falámos, dos acordos de Minsk, foram a gota d'água. É verdade, foram a gota d'água. Nem falámos disso, e isso é um pormenor importante para o início da guerra. Eu costumo dizer, na gíria, contra todos os imperialismos, a favor do povo. Os povos. Acho que esta sem é dúvida. fundamental. E retenham, quem peço que retenha este slogan, porque este vamos fazer que é uma mini moção e que colhe unanimidade aqui. É verdade. Estou no modo panfletário. Exato. Não podemos olhar para esta situação a partir do final de fevereiro. Claro, mas eu penso que o Bruno estava... Eu sei, estamos de acordo completamente. Estamos completamente de acordo em relação a isso. Nomeadamente, em relação à NATO, até porque a NATO falhou todas as promessas feitas, nomeadamente em relação à integração dos países da Europa do Leste, que ex-Pacto de Varsóvia prometeu que não entrava nenhum para a NATO e ficaria uma terra neutra, que era satisfatória para os russos. E falhou as promessas todas. Portanto, nada levava a crer que cumprisse agora esta. Porque falhou as outras todas. Pôs os Bálticos, pôs a Hungria, a Roménia, entraram todos para a NATO. E todos com as bases militares americanas encostadas à Rússia. E percebe-se que os russos, que isso seja extremamente insatisfatório para os russos. Vamos fazer aqui um exercício que consiste em... não nos vamos alongar muito nesse exercício. Ele é simples e consiste em imaginar... um país como... Vamos para sul, porque é mais fácil de imaginar. A sul dos Estados Unidos, o México, por exemplo, a fazer parte de uma aliança que incluísse, por exemplo, a China e a Rússia. Uma aliança que incluísse cooperação militar entre a China e a Rússia. Vocês acham que isto seria possível? Estamos no puro campo da especulação. E temos também o direito de o fazer, não é? É o paralelo à questão da Ucrânia. Muito simples. Face àquilo que nós conhecemos atualmente e a visão imperialista dos Estados Unidos, que não mudou nem com Trump, nem com Biden, nem os seus antecessores. Estados Unidos é estruturalmente e nem com Obama. Nem com Obama, exatamente. Muita esperança que tinha havido. Os Estados Unidos é estruturalmente imperialista e expansionista, por consequência. Ou seja, era impossível, no quadro geopolítico atual, o México se autodeterminar desse ponto de vista sem existir um conflito de uma gravidade brutal. Aliás, e nós tivemos um exemplo que corrobora isso, que foi a questão da crise dos mísseis de Cuba, muito famosa, não é? Essa questão. É impensável.
tivemos muito perto de uma escalada, de um conflito. Os Estados Unidos arrogam-se no nuclear. direito. Olha, o Nuno da Silva está precisamente aqui a salientar isso. Aconteceu Exatamente. em Cuba em 62. Os Estados Unidos arrogam-se no direito de pôr as suas armas ofensivas, os seus mísseis nucleares encostados à fronteira dos outros. Mas acham que ninguém pode pôr junto à sua própria fronteira. Eu acho que devíamos acabar com as armas nucleares primeiro. Pronto, se vamos do ponto de vista do ideal, seria isso. A desmilitarização deveria acontecer de forma generalizada. O dinheiro que estamos a gastar em guerras e armas, temos imensos problemas de ambiente e de fome no mundo, resolvíamos isso. E sobrava muito. Não é? Portanto, isso, de facto, se houvesse algum bom senso na cabeça das Mas depois pessoas... como é que construímos uma sociedade de fartura, de uma sociedade onde nós temos de sobra, se não é à custa dos outros? Mas, João, como é que se faz isso? O problema eventualmente é esse. A questão é que a solução, ou seja, a complexidade de tudo isto, acho que tem de ser feita uma leitura, não só através do desígnio que todos nós temos, evidentemente, pela paz, mas nós temos que olhar a isto sempre com outras componentes associadas. Não pode ser só a paz. Tem de ser a paz e a construção de um mundo que, na minha perspectiva, tem de ser um mundo que rompa com este sistema capitalista que nos traz problemas, atrás de problemas, e um deles é a guerra. Ciclicamente, e a guerra faz parte desse ciclo. E a guerra faz só parte deste ciclo capitalista. E, portanto, nós temos de ter a capacidade de construir não só um mundo de paz, mas um mundo em que a abundância e o lucro não sejam os desígnios fundamentais das economias nacionais. Nós temos que projetar países que possam fomentar os equilíbrios sociais, acabar utopicamente com as classes, e um mundo onde essas próprias características que vocês estavam agora e acabar com as dizer, classes não é acabar com as diferenças. Não haja não. Que alguém mais à direita que nos esteja a ouvir não confunda. Não. Assimetrias do ponto de vista social. Claro, do ponto de vista económico. Há aqui uma componente, concordo completamente contigo, mas há aqui uma componente cultural que é muito difícil de vencer. Claro. Quer dizer, é a cultura das pessoas que não facilita esta mudança. Não é uma coisa que se faça por decreto. Se faz por decreto vai correr mal. Muito bem. Eu vou obrigar-nos a avançar um bocadinho mais, porque já não nos vamos... Embora eu costumo dizer, não há aqui limite de tempo, mas gosto de respeitar também quem nos ouve, que, enfim, às vezes queixam-se e tal. Eu já disse, vocês não se ponham, não percam tempo da vossa vida para ver isto. Quando muito, ponham no carro, quando vão a viajar ou quando estão a lavar a louça, coisa assim, se for o caso disso. Então, eu queria avançar. A reação dos nossos políticos, claro que houve grande burburinho. Segundo percebi, eu que andei mais distraído nessa altura, segundo percebi, foi o PCP que montou um exército e invadiu a Ucrânia com a ajuda do Bloco. E não foi nada que se passou assim, não foi isto. Ou então, pelo menos, que foi as suas ações que podiam ter evitado a guerra. Não, é assim. Ou a sua ligação à Rússia que influenciou para que a invasão se fizesse. Eu acho que há aqui uma questão... Houve uma altura em que isto transpareceu. Eu acho que há aqui uma questão que não pode ser também aqui escamoteada. Força, não vamos escamotear coisa nenhuma. Portanto, eu não me revejo em nada daquilo que tem sido, nos últimos tempos, uma campanha profundamente anticomunista e que já vem de antes do início, portanto, que já vem desta guerra. Sim, é verdade. Portanto, há de facto, e tem existido, uma campanha anticomunista. Em algumas vertentes também tem apanhado o Bloco de Esquerda, uma campanha anti-esquerda. Eu acho que é gravíssimo a escalada que tem existido nesse sentimento anticomunista que está a levar também à própria agressão verbal ou até ataques a sedes do Partido como Comunista, aconteceu em Beja, por exemplo. etc. Portanto, acho que isto é de uma gravidade muito, muito grande no Estado democrático em que nós vivemos. Além disto, e as posições dos partidos e as suas próprias posições em relação a determinadas matérias, só eles é que devem respeito, mas parece-me a mim que há um erro na minha percepção, há um erro por parte do Partido Comunista Português em não ter condenado desde a primeira hora, de forma veemente, a agressão russa. E isso levou
alguns equívocos. Quer dizer, não condenou ou não aprovou o texto? Não. Antes da própria aprovação do célebre texto no Parlamento Europeu, porque essa é uma outra questão. Sim. Há uma tomada... Há dois. No Parlamento Europeu há pelo menos dois, e isso gera alguma confusão que eu também gostava de esclarecer. Há uma tomada de posição inicial por parte do Partido Comunista, na minha percepção, em que a não condenação veemente desde a primeira hora, portanto, da agressão russa, acho que poderá ter sido um erro que agora, aliás, o Partido Comunista, pelo aquilo que me vou percebendo, está a tentar emendar a mão em alguns aspectos. E isto leva-me a crer que tenha sido fruto de uma ideia, e em Portugal, felizmente, ainda há liberdade de expressão e por isso os partidos podem ter as suas posições livremente, mas há uma percepção de sobrevalorização daquilo que é uma cultura anti-americanista face àquilo que deveria ter sido, naquela altura em concreto, portanto, a condenação veemente da agressão russa. Sim, quanto a isso, eu partilho, pronto, essa é a força, claro, onde eu me insiro. Para quem conhece o podcast sabe que eu nunca não escondo e não esconderei, venha, mesmo que ilegalizarem o partido, depois serão outras, porque há quem peça já, no decorrer desta história toda, houve até quem pedisse a ilegalização do Partido Comunista, mas eu gostava só aqui de ler uma declaração que ocorreu no passado 6 de março, de Jerónimo de Sousa, e que diz assim: ele condena a violação dos princípios de direito internacional, da Carta da ONU e da ata final da Conferência de Helsínquia. Portanto, dizendo que se demarca claramente de Putin ou de qualquer simpatia com o governo russo. Que de facto não tem, pois não. Onde é que eu posso apontar? E porque, como tu disseste no início, não sei se já estávamos a gravar ou se ainda estávamos em off, não é? Porque independentemente da filiação partidária... As conversas em off... Não, mas as conversas em off aqui costumam ser muito parecidas àquelas que depois temos quando estamos a gravar. E não temos aqui ninguém que nos censura ou que orquestra aqui. Não há aqui nenhum poder editorial acima de mim. Acima de mim. Assim. Então, eu também não sou, apesar de ter a minha liberdade política e de exercê-la, não digo amém a tudo por me inserir numa organização. E por isso é que é uma organização democrática, não é? Porque nós podemos participar e também discordar. Não é? E eu acho que a crítica que eu faço, e agora havia quem dizia, pá, cuidado, ainda vais ter problemas. A crítica que eu faço ao Partido Comunista é: comunica muito mal. Eu digo isto como um jovem que já não conheceu o Partido Comunista em idade da União Soviética. Não é? Já conheci só no pós. Não é? Comecei a frequentar a organização só no pós. A questão das lutas laborais, etc. Estudantis, eu sempre fui muito sensível a isso e sempre vi no Partido Comunista uma força de verdadeira defesa, um bastião da defesa contra um avanço muito difícil de impedir, e permitam-me o termo, de tendência neoliberal desta sociedade. E, portanto, volto a dizer, o maior defeito que eu vejo no Partido Comunista é às vezes perguntarem-lhe, assim, pá, tu condenas esta agressão, e podíamos esperar uma resposta simples: condeno. E às vezes o ênfase noutros argumentos, alguns dos quais tu salientaste, podem, de facto, querer transparecer ou a defesa, por exemplo, há bocado falou-se na Coreia do Norte, as posições que toma relativamente a regimes como o da Coreia do Norte, também está sempre na boca do povo, mas eu considero, apesar de tudo, o Partido Comunista como uma organização que está muito julgada na praça pública por aquilo que não é o essencial da sua atuação na sociedade. Não é? É assim que se faz. Pois. É assim que se faz quando se quer denegrir. Eu nunca tive nada a ver com o Partido Comunista. Não, aliás, tu és o único partidário que aqui está. Sou verdadeiramente um espírito livre. Não que vocês não sejam, mas eu não tenho qualquer filiação e, portanto, gosto muito deste meu estatuto de pensar o que me apetece. Mas vejo que quando se quer denegrir uma organização, pode fazer 500 coisas bem. Se escorregar numa, salta tudo em cima e aquilo é que vai ser mostrado e repetido. E tal.
para denegrir, e é Claro. isso. De facto, há pequenos erros de houve comunicação. houve uma maré. Pequenos ou grandes, há Houve erros uma de maré comunicação. irracional, e eu não posso deixar de salientar, uma maré irracional no Facebook de ódio, expressão de ódio, e não só, em algumas franjas também ao bloco, a reboque, e isso tem a ver com as duas posições que falávamos que foram tomadas no Parlamento. E entrando aqui num pequeno detalhe, porque eu acho que quando as pessoas estão de facto nessa febre coletiva, dominadas por uma certa informação / desinformação, propaganda, podem cometer esses erros facilmente. Agora, não é tão expectável que esses comportamentos advenham de pessoas que têm cargos de responsabilidade e obrigação de conhecer os documentos sobre os quais depois utilizam, com os quais utilizam para formar a sua opinião ou para veicular a sua opinião na praça pública. Isso aconteceu, por exemplo, com a deputada aqui do Odmira, a deputada Telma Guerreiro, que numa publicação do Facebook coloca uma votação, salvo erro, de 14 de fevereiro, portanto antes da guerra, e que eu acho que ninguém é evidente para perceber que ia acontecer a guerra, cujo título era PCP vota contra medidas de ajuda ou medidas de apoio ou medidas de emergência de apoio à Ucrânia. E o Bloco de Esquerda, salvo erro, também votou contra, não sei se na totalidade, deste documento. E o que aconteceu é que aquilo era antes da guerra, para começar, estava a ser usado já num período de guerra, num contexto diferente, e há uma declaração de voto do dirigente, de um deputado do Bloco de Esquerda, que revela bem a natureza daquele documento, que era um documento que já vinha na sequência de um pacote de ajuda de 1.200 milhões, e numa sequência de uns pacotes de ajuda que já vêm desde 2014 e que foram dados à Ucrânia em troca de medidas de austeridade. E estas forças de esquerda chumbaram aquilo e o argumento era esse. Portanto, isto não tinha nada a ver com a guerra. Mas o facto de se utilizar isto levianamente, há uma intenção política por aqui. Pelo menos transparece. Não sei se é mero descuido. Depois havia assim uma resposta do género: mas no dia em que isto foi publicado já foi votada outra e de facto não condena. Sim, mas também é um documento que não é uma mera condenação. É um traçar de toda uma política, nomeadamente a do rearmamento. Pois. Não é? Portanto, a ver as coisas só a preto e branco, esse fenómeno acontece, nós sabemos, as multidões que vão linchar as pessoas em praça pública, numa euforia, metade deles não sabe o que se passa, mas dizem que é mau, então vamos falar. Mas isto não se espera de pessoas que nos representam a este nível. E portanto eu não podia deixar de referir isso aqui. E esse tipo de coisas, João, acontece por parte de jornalistas. Descontextualizam e dão uma versão deturpada, obviamente, da realidade. Mas quem publica uma coisa para fundamentar tem a obrigação de ler pelo menos aquilo que publica. Tu há bocadinho, quando estavas a falar da tua liberdade, tu não tinhas um chefe de redação que te censurasse. Eu acho, e que nós ainda vamos ter que perceber isso, que esta suposta como é que é? Mundo livre está muito controlado por coisas muito subtis. Como seja, o dono, a empresa dona da televisão é uma grande empresa que tem os seus interesses, que nomeia o chefe de redação, por sua vez o jornalista de novo que for e que vai fazer uma coisa que não quer, se calhar vai fazer notícias sobre concurso de cãezinhos o resto da vida. E, portanto, há maneiras muito subtis de controlar, de pôr o jornalista a dizer que os russos abatem preferencialmente velhinhas. Quer dizer, e outras coisas do género, não é? No fundo, de criarem a informação curiosamente, sem lápis azul, sem despedimentos, mas apenas por um processo muito interessante. E sem nos levarem para interrogatório? Nada disso. Um processo muito interessante de controle pela autocensura dos envolvidos. São os próprios envolvidos, particularmente na comunicação social, que se autocensuram, sabem que é melhor não falar disto, ou é melhor exagerar um bocadinho aqui, fico bem visto, e se calhar sou promovido. E há um processo muito subtil que eu acho que está a escapar às pessoas. As pessoas, quando falam de mundo livre e mundo não livre e falam de democracia, parece que andam um bocadinho distraídas, não perceberam a essência da coisa. Eu posso ver que hoje em dia
por exemplo, uma das críticas do Partido Socialista, também numa esfera alta, era que como é que pode, mais uma vez, o PCP estar no lado errado da história. E eu agora passo a ler aqui um excerto de uma moção que data de 2011 e que diz assim: PCP, BE e PEV condenam esta sexta-feira no Parlamento a intervenção militar na Líbia comandada pela NATO. Considerando-a uma ingerência nos assuntos líbios, já o PS, PSD e CDS-PP apoiaram a operação militar em nome da defesa do povo líbio. Ora, eu exorto as pessoas que votaram isto e já que a operação foi bem sucedida do ponto de vista de quem a fez, a ir agora passar umas férias à Líbia. Exatamente. A ver se gostam. A ver se gostam. Em nome da defesa, a ver se o povo líbio... Da defesa do povo e da democracia. Sim, pronto, mas o texto está assim: apoiaram em nome da defesa do povo líbio. 5 anos depois, o Parlamento rejeita o voto de condenação da guerra ao Iraque e o PS viabilizou o chumbo. Nós sabemos também já os contornos dessa guerra. Portanto, eu estou a dizer isto todo aqui. O caos, desculpa, mas é que essa guerra é a mãe de todo o caos mais recente do Médio Oriente. É verdade. Não é? Mesmo o Estado Islâmico, tudo surge dessa destabilização que foi criada. E, curiosamente, o Ocidente tem ido intervir nos países árabes mais abertos. Que era o caso da Síria. Era o caso da Síria, era o Líbano. Antes de tudo era o Líbano, que era um país extremamente ocidentalizado, europeu quase, e o Iraque, que era de grande tolerância religiosa. E os países mais tolerantes, mais ocidentalizados, têm sido os alvos preferenciais e, no fundo, têm-se criado radicalismos desses países, que hoje são um caos, não é? E que são e, ao mesmo tempo, países mais radicais, como é o caso da Arábia Saudita, como deixam lá os americanos ter as bases e eles deiam o petróleo a explorar, não há problema nenhum. Claro. Não é? Tudo bem. Pronto, isto são as incongruências. Mais uma vez, vamos repetir aqui. Ninguém aqui condena uma invasão de um país a um país soberano. Ninguém aqui apoia, aprova. Toda a gente condena. A questão é, se já que somos tão fiéis aos nossos princípios, então se calhar também temos um bocado o dever da coerência. Quer dizer, o mínimo. Pelo menos, quer dizer... Estas questões políticas, a mim, o ataque à esquerda, quero concluir a parte das quesilhas políticas internas. Para mim, o ataque à esquerda tem um só motivo, que é o enfraquecimento desta no panorâmico e o enfraquecimento do seu poder de intervenção na vida, nos assuntos internos dos portugueses. É só esse o objetivo. E, na verdade, se nós formos ver bem quem é que apoia, quais são os políticos portugueses mais ligados ao regime de Putin, vemos que nenhum está à esquerda. Nem pode estar. Vemos que nenhum está à esquerda. Quer dizer, quando nós falamos, isto é só um parênteses muito rápido. Quando eu há pouco falava que atacar através das sanções, não é? Os ditos oligarcas, que no fundo são a entourage do Putin, não é? Do regime. São o seu sustento. O centro do regime, que é a oligarquia. E, portanto, nós devemos nos lembrar bem quando se introduziram os vistos gold em Portugal. Claro. Quem? Portanto, os políticos que até agora ainda continuam a defender a questão dos vistos gold e estas borlas, digamos assim, e a política do privilégio a estes oligarcas, são os mesmos que apoiam e sempre apoiaram o Putin, de grandes imobiliárias. Sim, e que agora apontam o dedo à esquerda porque não vota esta ou aquela moção. Portanto, passamos muito tempo a apoiar o regime de Putin para agora o criticarmos. Isso, para mim, continua a ser a hipocrisia, tanto da política neoliberal, que depois, através dos seus meios de propaganda, faz ataques descabelados. Muito bem. Diga assim, eu tenho aqui vários comentários, os quais tenho estado... Peço desculpa às pessoas que estão a ver o programa e que têm comentado. Eu tenho estado muito focado na conversa com os meus convidados e não tenho estado a realçar os comentários como costumo fazer. E há aqui até umas perguntas, por exemplo, Nuno da Silva diz: ser-se ultraliberal está na moda, como estava na moda ser-se comunista no Alentejo no final dos anos 70.
Mas o que o faz rir é estes mesmos liberais andarem sempre agarrados à teta do Estado. Pronto, isto já entra aqui por... É outra questão, é uma questão pertinente. Eu acho que é bastante pertinente. Posso dizer só uma coisa força. sobre os liberais? Sim. Porque acho que há aqui uma questão que me parece bastante importante, até por causa dos impactos, portanto, socioeconómicos que advêm do conflito. Nós há bocadinho falávamos da questão dos combustíveis. E a questão dos combustíveis é, para todos os efeitos, um problema do povo, não só europeu, mas internacional, esta crise dos combustíveis e do petróleo, e também é um terreno fértil para o populismo, como já tem vindo a ser. Porque há várias opiniões em relação àquilo que é o aumento dos combustíveis, etc. E eu não podia deixar agora com esta questão dos liberais, que é exatamente o centro da questão dos combustíveis. Foi a liberalização do mercado dos combustíveis com aquele mito de que a concorrência leva a que quem ganhe seja o consumidor. Claro, não é? Claro, porque Portanto, a concorrência obriga a baixar os preços. Os ditos liberais da moda, esqueceram-se é que os próprios, portanto, as gasolineiras poderiam formar um cartel. Claro. Ora, se nós não tivermos uma visão diferente desta da moda liberal, que é a fixação, e o Estado tem que ter o controle público daquilo que são os setores estratégicos. Claro. E neste caso a questão da energia e dos combustíveis é fundamental e tem que ser fixados limites ao preço dos combustíveis. Não podemos liberalizar. Aqui desculpa, termina. Não, isto para dizer, portanto, quando nestes momentos de mais gravidade da crise económica, né, e o aumento dos preços, claro, vemos aqui como os liberais não têm razão. Não. E esta é que é a claro, questão. e sim, na crise do Covid, do encerramento da economia, também vimos os tais setores essenciais para o funcionamento e para a sobrevivência da sociedade, e vemos depois como é que esses setores são remunerados na sociedade e o valor que lhes dão, porque no fundo, no mundo liberal, os trabalhadores são medidos pela mesma bitola que a mercadoria. Havendo abundância, o preço baixa, pode baixar. Havendo escassez, o preço às vezes nem sempre sobe. Mas pronto, mas a tendência é subir. Mas no fundo é isso. É o mercado aliado das necessidades das pessoas. Isto do ponto de vista do trabalho, claro. O Henrique Soares diz assim: boa noite, parabéns como estão a desenvolver este assunto. A Europa, a ONU e os Estados Unidos nada fez para evitar este conflito, nem fizeram nada pela paz e diálogo. Mas sim, Israel, Turquia e até a China tentam sentar à mesa responsáveis da Rússia e Ucrânia. A Europa abriu agora uma política de rearmamento europeu sob a urgência de asfixiar a Rússia. Quem são as potências que vão ganhar com esta guerra? Lá está. Isto vocês já os dois... falaram nesta questão. A questão é pertinente e a leitura disto é complexa. Há quem ganhe com a guerra, não é? Eu gostava que nós resolvêssemos aqui a guerra hoje. Também eu. Sim, mas eu acho que esta podíamos fazer já um pacto aqui e acabávamos com a guerra hoje. Nem é preciso pacto. Mas um aperto de mão de cavalheiros e pronto. Mas eu acho que, quer dizer, também não sei quanto tempo teremos ainda aqui não, eu não vou cortar nunca o mas acho que há aqui uma ninguém. Que é... Vai maior depois obrigar a malabarismos na edição, mas isso... Acho que poderá ter a ver agora aqui com este comentário, porque todos nós estamos à espera de saber qual é que é, portanto, o desfecho, qual é a solução para o conflito. Não é? E que não seja o nuclear, a aniquilação. Preferencialmente que não seja esse, não é? E há aqui uma questão que tem a ver com a diplomacia. Porque todos nós acreditamos muito na diplomacia. E eu acho que a diplomacia deveria efetivamente funcionar. Não estou a dizer que a ignoro. Mas como é que é possível existir diplomacia com a Turquia? A Turquia de Erdogan, que sabemos o que é. Claro. Que fechou o país e trocava refugiados da guerra da Síria por euros. Sim, sim. É? Mercantilizou. E que invadiu a Síria. Esse sim invadiu a Síria. E ainda hoje ataca... do Kurdistão. E ainda hoje ataca e bombardeia o Kurdistão. Sim, sim, é? Claro. Como é que podemos acreditar na mediação de Israel
quando Israel tem os problemas que tem, não é? Relativamente à questão do povo palestiniano. Isto levanta-me uma curiosidade muito grande. Eu não percebo bem essas relações. A questão que se coloca... Porque Israel não é muito antagónico da Rússia. Não é? Ou seja, todo o apartheid... É estranho. Todo o apartheid... Mas é só para desculpa, André. Todo o apartheid... O apartheid que é imposto, não é? Aos palestinianos é israelita. É israelita. Claro, sim, o próprio Donald Trump, para vermos onde é que isto chega, Donald Trump consegue, nos primeiros dias do seu mandato, não é, dizer que Jerusalém era a capital de Israel. E assumiu-a como tal. Assumiu-a como tal, por decreto, a partir de Washington. Claro. Não é? E, portanto, é com esta diplomacia... Eu creio que nós sabemos bem onde é que esta diplomacia vai acabar. Agora, há aqui uma questão, e que nós ainda não aflorámos também, não é? Do ponto de vista diplomático, isto só mais uma premissa, que tem que ver com aquela questão, portanto, a percepção que as pessoas ficaram do isolamento da Rússia no plano global, depois daquela votação do Conselho de Segurança da ONU. E há aqui uma questão que é, de facto, só 4 países é que votaram ao lado da Rússia, que são os ditos chamados Estados pária, não é? Portanto, a Bielorrússia, que sabemos o que é. A Síria, por questões também óbvias. A Síria, porque nós sabemos. A Eritreia e a Coreia do Norte. De facto, foram 4 países. Mas, das 20 e poucas, que agora não sei precisar, abstenções, foram abstenções violentíssimas. 2/3 da população mundial estão nessas abstenções. China, Índia, Paquistão. Sim, são 2/3. E a população, claro, sim. É a maioria da população mundial. E, portanto, o fim, isto acho que revela aqui uma coisa, que é o fim daquele mundo unipolar que falávamos no início, dos Estados Unidos, e uma reconfiguração geopolítica onde a Rússia tem, sim, amigos. Tem amigos. E isso é importante ver para perceber onde é que a diplomacia nos pode levar. Porque quem acredita, e eu no início disse uma coisa que achava que a solução diplomática tenderia a ser melhor quanto maior fosse a capacidade de resistência do povo ucraniano, não ignorando, portanto, aquilo que é a minha esperança sempre, de que em situações desta natureza aquelas nem existissem em primeiro lugar, mas existindo, portanto, aquela autodefesa, ela possa traduzir-se também num processo revolucionário. Na minha percepção, porquê? Porque eu não posso ignorar, portanto, a realidade política e ideológica do capitalismo, que o capitalismo gera guerra e, portanto, se nós queremos acabar com a guerra, também temos que acabar com o sistema capitalista, na minha percepção. Isto para dizer o quê? Que a diplomacia dependerá sempre das partes. Não é? Claro. E, portanto, estamos dependentes não do mediador, mas das partes. Claro. É o que nós esquecemos. Quer dizer, agora vem lá o Xi, ou depois vem o Biden, ou depois vem outro qualquer. Embora saibamos que se o mediador tiver poder suficiente, pode influenciar as partes. Poderá influenciar. Da guerra também pode influenciar as negociações. Poderá influenciar. Mas, então, no que é que poderia resultar uma solução diplomática? Esta é que é a questão. No que é que resulta objetivamente? Porque eu não acredito, neste momento, quer dizer, o próprio estatuto, que é uma das coisas que tem vindo a ser falada, e portanto as informações que temos, que também valem o que valem, daquilo que seriam os interesses russos numa negociação, não é? Colocam algumas questões. A neutralidade, não é? Portanto, isso está agora em cima da mesa. E a neutralidade entra em conflito direto com aquilo que é a soberania de um Estado, porque a sua neutralidade... Mas há Estados que têm esse papel de neutralidade já. A Finlândia, a Suécia. Portanto, a questão da neutralidade, mas o ponto nevrálgico é a não adesão à NATO. E então voltamos ao início. Será que a ligação entre
as pretensões imperialistas do lado russo e as pretensões imperialistas dos Estados Unidos, que utiliza a NATO como seu braço armado, não são de facto o cerne da questão, a interligação destas duas potências imperialistas? Porquê? Porque o que eu ouço hoje na televisão é dizerem o acordo só é possível se a Ucrânia não aderir à NATO. Então, de facto, estão a dizer tudo aquilo que... Mas o próprio Zelensky já admite ter deixado cair... Esse parece que é o ponto... O Xi Jinping hoje... uma das coisas que diz a China, depois daquela conversa com os Estados Unidos, com o Biden, foi precisamente os Estados Unidos que falem com a Rússia para resolver isto. E eu comecei por dizer isto. Isto é uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia que se desenrola na Ucrânia. E coitados dos ucranianos é que papam com isto. Claro. Mas o conflito não é deles. Aliás, mas eu já agora queria dizer que esta é uma outra coisa que vai ser exigência com certeza. É porque, quando eu há bocadinho... Esta questão que eu estou a referir agora, eu acho que é importante. Aliás, como... as que eu tenho referido em relação às formas de domínio subtis da modernidade. Uma delas é o domínio cultural. Vocês já repararam que nós não vemos um filme a não ser em inglês, só vemos em inglês. Claro. Não é? Música, ouvimos não sei quanto, tudo que é música estrangeira, inglesa. Embora haja, eu diria que já não é tanto. Já não é tanto. Ou qualquer coisa que mudou, graças a Deus. Felizmente. Uma das coisas que os ucranianos estavam a fazer era acabar com o ensino do russo nas suas escolas. Te aproximas um pouco do microfone ou o microfone de ti, tanto certo. Acabar com o ensino do russo nas suas escolas e substituí-o pelo ensino do inglês. Isto é orientar a esfera de influência do povo para outro lado. E os russos isto não vão permitir. Porque isto complementa o domínio da cultura, é extremamente importante, como nós estamos, juntamente com a informação. Para o domínio dos povos. E agora parece que estou aqui com uma divagação muito profundamente marxista, mas isto tem a ver mais com é a disputa hegemónica, não é? Conhecimento do homem enquanto ser social do que com a teoria política. Os povos são dominados assim. Acreditam, para já sentem uma enorme simpatia pelos que conseguem entender na mesma língua. Não é por acaso que nós vemos muita gente a morrer, mas quando vimos pessoas em Timor, no cemitério de Santa Cruz, a rezar em português, até nos arrepiamos todos. Claro. E já vimos muita gente a morrer em muitos sítios e não nos arrepiamos da mesma maneira. Estavam a rezar em português. Isso dói. Portanto, quando nós pomos um povo, e eu sou, volta a apelar a minha velhice, eu sou do tempo em que o domínio da língua aqui nas escolas era o francês. Eu estudei francês e depois marginalmente inglês. E lembro-me dos ingleses trazerem para cá à borla o inglês da BBC que passavam na televisão. Eles forneciam tão gentis, tão generosos. É a forma de dominar. Claro. E isto não é nada disto, é ingênuo. Portanto, os russos estavam a sentir o tapete a ser-lhes tirado debaixo dos pés. Não só com a questão da NATO. E vocês vão ver se isto não é uma questão que vai aparecer na mesa das negociações. Sim, senhor, mas continua a ser russo, a língua é ensinada. Claro. Claro, e é só o último parênteses. Sim, mas antes disso queria só dar aqui atenção a um dos comentários que aqui está, porque tem sido está de certeza na cabeça de muitas pessoas, lá está, porque isto vai bater num ponto que nós já falámos aqui. A Ana Tender diz assim: os bombardeamentos de maternidades, infantários, etc., fazem perder qualquer razão completamente. São crimes de guerra terríveis. Posso? Claro. A ingenuidade. Ainda por cima, vocês conhecem-se, não é? Escolas estão sem alunos. O exército ucraniano vai pôr as suas armas pesadas nas escolas e vai pôr encostados às maternidades, como fizeram todos. Eu já vi tantas guerras. No Iraque foi assim: os iraquianos punham as armas encostados às maternidades. Não, e há imagens, há evidências disso, é verdade. Nós sabemos que é assim. Portanto, há o que os americanos chamavam danos colaterais, que agora já não se chamam danos colaterais, chamam-se crimes de guerra. Mas é exatamente a mesma coisa, que é atirar sobre as armas dos inimigos e acertar também nos edifícios à volta. E aí eu acho que é muito bom na mesma. Não estou com isto a desculpar coisa nenhuma. Acho que é muito mau na mesma. O que eu não acho bem, voltamos ao início desta conversa, é uns ser danos colaterais, outros ser crimes de guerra. É exatamente a mesma coisa. É guerra. Não, era só duas notas muito breves sobre as últimas duas questões.
perdido por 100, perdido por 1000. É que eu acho que, ligando à questão da língua, não é? Eu acho que o Putin não irá abdicar nunca das regiões supostamente russófonas e, portanto, quase que a aceitação ocidental das repúblicas de Donetsk e de Lugansk, não é? Portanto, e toda a região sul, portanto, banha o Mar Negro e o Mar de Azov. Portanto, eu acho que ele não vai abdicar nunca dessas regiões por essas questões também. Agora, dizer que crimes de guerra, obviamente que são. Em todas as guerras. Eu Em não todas. sei onde é que Em uma todas. guerra sem crimes Em não estou todas. a ver E onde há é que uma é um outra crime em questão. si. E há uma outra questão que nós, talvez, aqui nos telejornais já foi abordado também, mas acho que deveria ter mais alguma atenção, que é o tipo de armamento que está a ser utilizado neste momento na Ucrânia. Porque nós temos 2 tipos de bombas que são utilizadas pelos russos que podem constituir crime de guerra, que é a bomba de fragmentação cluster bomb, conhecido. e por uma cluster. terrível, Que é que é a a termobárica. Portanto, ok. o míssil termobárico tem um efeito devastador. E eu aconselhava que toda a gente pudesse pesquisar no Google, Claro, fácil, o que é um míssil termobárico. sim. Porque o míssil termobárico tem um efeito catastrófico com a onda de choque. Mais do que a própria devastação que o próprio míssil em si provoca, a questão é que ele acaba por sugar todo o oxigénio à volta do míssil e depois cria uma onda de choque com um poder calorífico brutal que vai devastar tudo. E esta arma é considerada violação e crime de guerra. Atenção, e está a ser utilizado. Sim, eu sei. Pronto. É uma guerra. Eu acho as fontes que nos dizem isso são as mesmas que para mim são muito suspeitas. Sim, claro. Como todas as outras. Não, mas eu Neste acho momento- que eu aqui exortava o painel a não entrar nos detalhes bélicos. Isto porquê? Porque primeiro nós não sabemos exatamente aquilo que se passa no campo de batalha no meio da confusão da guerra da informação. Porque depois também existem relatos do outro lado de que não. os ucranianos andam a utilizar os mísseis ainda da era soviética, os tais Toshka-U, com munição cluster de fragmentação, dirigidos a centros de civis de Donetsk e Marievka e por aí fora. E portanto nós estamos agora aqui a querer Não moralizar sabemos se é o que é que verdade cada também. um faz. Pois. Acho que não saímos daqui e isso normalmente costuma ser a receita para a escalada do conflito. Exatamente. E não para o seu apaziguamento. E é só por isso, longe de mim querer aqui censurar algum argumento, Bruno, Não. perdoa-me a intervenção, Era só mas acho que até ter temos atenção que... para aquilo que é constituído. Pois, como eu- Não, em como relação crime de guerra, claro. João, em relação a estas notícias todas, o meu problema é a fiabilidade da informação. Claro. Eu já vi mentir tanto. Sim. Quando uns dizem que sim, os outros dizem que não, eu espero para ver. Eu as mentiras Não- que achei de certa forma não- cómicas e que vi logo no início da guerra, vocês ouviram falar do... Isto é só para descontrair agora para o fim, Sim. antes na rede final, ouviram falar do fantasma de Kiev, Não, que essa não. foi um piloto ucraniano, mas isso também pesquisam facilmente agora, foi um piloto ucraniano que supostamente, um as dos ares, que abateu não sei quantos caças russos, e depois mostravam imagens, não é, dos aviões a serem abatidos, e aquilo era um jogo de computador. Pois. Isto, ou dos Pois é. mísseis a voarem sobre Kiev, Pois. logo no início da guerra, quando eles ainda estavam lá Não. longe de Kiev. Bom, até se visto Também muita, era um jogo de computador. Até se visto muita coisa que não pode ser verdade. Pronto. Muita. O russo, por sua vez, lá está. Eu gostava de ser aqui o mais Isento. e, portanto, dar na mesma proporção, quando falo da Ucrânia, falar na mesma proporção da Rússia. A verdade é que não tenho acesso. Eu nem sequer sei que mentira até se que os me- russos se me dizem, abrirem- que não me deixam Se vê-las. me abrirem o RT e a Sputnik, talvez eu possa depois também Exatamente. comentar a propaganda russa. Exato. Os russos estão a aldrabar, É questão também fundamental, mas nós nem é? sabemos que aldrabice é Não que eles sabemos, dizem. pá, nem as aldrabices nos Censuraram-nos deixam os- ver. As aldrabices dos russos. Claro. Muito bem, e agora sim, vamos caminhando para o fim.
eu quero agradecer àqueles que tiveram a paciência de nos aturar. Antes ainda faço aqui a salvaguarda, pode alguém querer acrescentar uma coisa que eu queria mesmo dizer isto, pá, e não houve oportunidade. Portanto, faça ainda essa salvaguarda. Vocês estão satisfeitos com as vossas intervenções? Com os vossos... É uma conversa sem... é uma conversa vossos... tranquila. Não? Muito bem. Então, agora aqui para descomprimir um pouco, e porque me fizeram este pedido, e eu gosto de utilizar o podcast para fazer um pouco de serviço público, eu publicitei um cartaz na página do Admira Livre Podcast, com o título O Som das Emoções, e é um concerto para adultos e crianças. É uma produção da Associação Terra Batida e que é de entrada gratuita. Portanto, vão à página, vejam o cartaz, vão à página da Associação da Terra Batida, vejam. Sinceramente, a minha pitosguice não me permite ler as letras que estão ali escritas no cartaz, porque eu queria ler mais informação do cartaz e devia ter aqui os óculos, e portanto digo, vão à página e vejam, do Admira Livre Podcast. Também está na página da Associação da Terra Batida. Mais uma vez, um enorme agradecimento àqueles que tiveram a paciência de nos estar aqui a ouvir e comentar. Peço desculpa se não me dirigi a todos por igual e não peguei em todos os comentários. A culpa é do Pedro Gonçalves. Ele já está habituado a assumir culpas. Eu sei que ele não se importa de eu dizer isto. E quero-vos agradecer a vocês, pá, que eu tive muito gosto em recebê-los aqui. Esta é uma porta que está aberta para futuras conversas. Basta combinarmos previamente, não é? E pronto, é isso. Quero-vos agradecer. Acho que... Eu também queria agradecer já agora, porque é de facto muito bom estar aqui num espaço livre e que podemos esgrimir aqui as nossas opiniões, claro, com diferenças, com aproximações e convergências, como deve de ser. E, portanto, também completamente aberto a continuar também, se caso disso, colaborar, porque acho que este é um espaço que faz falta na nossa região, e dar também os parabéns por ele insistir e continuar. Ora, essa, obrigado. Não se fazem os convidados. Fernando... Faço minhas as tuas palavras, não diria melhor. E pronto, e pelo menos pudemos conversar em liberdade. Em liberdade. Em liberdade total. Não sabemos... dizendo o que pensamos. Amanhã há pessoas que vão tirar bocadinhos deste vídeo do contexto. Exatamente. E fazer assim títulos bombásticos e pronto, e vão denegrir a nossa imagem. É um risco. Eu não preciso ter uma boa imagem. Espero não ter a cabeça a prémio amanhã. Não, mas a verdade é que aqui o apelo final que vou fazer é que vamos apelar à paz, a sentar à mesa das negociações, a valorizar mais a diplomacia do que a corrida às armas. A corrida às armas certamente não vai resolver. Mesmo aqueles que dizem as pessoas têm que se defender e por isso têm que ter as armas e tudo bem, mas existem outras forças que estão de fora que podem influenciar. Também nos cabe a nós promover a mensagem da paz e não a mensagem da segregação, do ódio, como já tem saído em algumas notícias menos visíveis sobre a russofobia, não é? De repente ser russo é ser dono de uma guerra. Não é? Culpado por uma guerra. Culpado por uma guerra. Desgraçado do imigrante russo que cá está, é culpado da guerra. De repente é culpado. Não é? E, portanto, eu tenho a certeza que há russos que estão contra e que têm seguramente família do lado ucraniano e vice-versa, porque estas duas nações têm uma história conjunta. As coisas não são a preto e branco. Poderia dar aqui como exemplo a intervenção militar estrangeira, não digo só americana, digo estrangeira, porque foram várias nações, por exemplo, no Vietnã, no pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Aí sim, não diria que os americanos são irmãos dos vietnamitas, apesar de terem lá despejado uma quantidade colossal de bombas e de terem morte civis e por aí fora, e de terem utilizado agentes químicos e todos os crimes de guerra que se possam imaginar, massacres em aldeias civis, etc. Portanto, é a história, esperemos que fique na história
e esperemos que este conflito acabe rápido. Resta-me então só dizer que sigam o Admira Livre Podcast. É o único contributo que se pede, é que façam uma partilha, comentem essa partilha, portanto esse comentário, esse contributo pode ser virtual ou não. E é isto, e eu para aqui vou andando e procurando a colaboração das pessoas do território para ir fazendo uns programas e esperando que eles de alguma coisa sirvam. É isto. Uma muito boa noite e vamos aqui ao genérico. Admira Livre Podcast.